Senhoras e senhores, muito boa noite. Nós daremos início neste momento à mesa de abertura do primeiro encontro gaúcho da psicologia. A gestão Amplia Psi, do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, deseja as boas-vindas a este evento, promovido para comemorar o Dia da Psicóloga e do Psicólogo, que acontece em 27 de agosto. O tema deste encontro é A Psicologia Faz a Diferença. E a sua programação foi construída para refletir a pluralidade da profissão e abordar temas atuais relacionados à prática profissional em diferentes áreas de forma transversal e ampla. Convidamos neste momento para compor o palco a presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, conselheira Silvana de Oliveira. Também convidamos ao palco o presidente do Conselho Federal de Psicologia, conselheiro Rogério Giannini. Convidamos para compor o palco a presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Magda de Mello. Nós passamos de imediato a palavra à senhora Magda de Mello, presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, para a sua saudação. Boa noite. É uma satisfação estar aqui em nome da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, que esse ano completou 59 anos. A satisfação de poder conversar com os colegas, de poder dizer que essa sociedade foi a instituição mais antiga do Rio Grande do Sul, né? E naquela ocasião em que foi fundada, em 1949, a sociedade reuniu os psicólogos em torno da identidade profissional. Era esse o tema da ocasião, até porque a classe não tinha, né, onde congregar os seus interesses. Então, a sociedade vem trabalhando desde lá, né, até hoje. Comemoramos faz pouco tempo os 59 anos, porque ela foi fundada em 1º de julho, né? E a sociedade, ano que vem, faz os seus 60. Então, renovando, vamos dizer, nós estamos renovando as questões todas de como atender os psicólogos, os estudantes, congregando através de comitês, através de grupos de estudos, através de atividades científicas. Então, a sociedade congrega os psicólogos para falarem de várias questões, né? Inclusive as da categoria. Mas nós também focamos nas questões científicas, em palestras, em pontos de encontro, pontos de vista, palestrantes de fora, jornadas internas, jornadas bianuais, né? Os jubilados, nós temos muitos jubilados, então eles formam o núcleo da sabedoria. Então, nós agregamos, vamos dizer, todos os colegas, desde o estudante que está começando lá, até o jubilado que está, vamos dizer, já aposentado e que tem outros interesses e que contribui conosco muito, né? Então, nós temos sempre a satisfação de estar renovando esse espaço para a discussão. E, por isso, nós temos, claro, todo o nosso arsenal de mídias, enfim, mas a satisfação é poder, justamente aos quase 60 anos, estar aqui representando, junto aos conselhos, ao Conselho Federal, ao Conselho Regional, né, a nossa instituição. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Magda de Mello. E nós ouviremos agora o conselheiro Rogério Giannini, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Boa noite. Boa noite.
Vamos lá. Bom, primeiro, o orgulho, a satisfação, a alegria de estar aqui, marcando essa data, marcando esse evento, que eu acabei de chegar, vim correndo do aeroporto, e me surpreendi com a beleza, com a movimentação, com esse público bastante grande. Então, isso nos deixa muito felizes, porque estamos do mesmo lado na construção, nossas três entidades, né, porque nós somos o Sistema Conselhos, estamos do mesmo lado na construção de uma psicologia relevante para a sociedade brasileira, que avança, né? Então, acho que esse é minha primeira satisfação. Aí, olhando aqui, a psicologia faz a diferença, eu lembrei, fui impactado por isso, falei, bom, nós fizemos, a psicologia muda a nossa história, né, no Tuibon. E eu acho que a psicologia muda a nossa história porque ela faz a diferença, né? Então, a gente pode dizer, a gente podia usar tranquilamente qualquer uma dessas frases, porque nós temos essa percepção de que as pessoas que são atingidas, né, são atravessadas em algum momento da sua vida pela psicologia, em diversas áreas, né, seja aquela, digamos, mais primordial, né, aquela do consultório, aquela que, digamos, que começou o desbravamento da psicologia como uma ciência, uma profissão para a sociedade brasileira, até a psicologia colocada em diversas políticas públicas e cada vez mais a gente espera fortalecida dentro das políticas públicas. Nenhuma pessoa, grupo, comunidade que tenha passado por uma boa psicologia não teve a sua vida melhorada, a psicologia não tenha feito a diferença nesta trajetória desta pessoa, deste grupo, desta comunidade, enfim. E a gente tem exemplos e mais exemplos, a gente podia ficar aqui falando de exemplos e mais exemplos em que a psicologia fez a diferença, que a psicologia mudou histórias, né? Nós costumamos dizer, eu costumo afirmar sempre que toda a psicologia nos interessa, né? É claro que tem um crivo aí, né? Primeiro que ela seja uma psicologia feita com ética, né? Que tem e aí ética sempre pensando na construção do bem comum, né? Essa, em última análise, o que a gente está falando, como está falando de ética. Evidentemente, uma psicologia também feita sustentada do ponto de vista da sua qualidade, né, da sua técnica, né? Então essa psicologia nos interessa. E uma psicologia que tenha relevância social. Acho que é fundamental a psicologia impactar a vida da sociedade brasileira. Então a gente tem procurado construir exatamente isso, uma psicologia que seja feita eticamente sustentada, que ela seja tecnicamente muito bem feita, e que ela impacte a sociedade brasileira, que ela seja relevante para a sociedade brasileira. E é isso que faz com que a sociedade brasileira, seja nas organizações, nos movimentos, seja nessa ideia mais geral da sociedade, né? A gente poderia chamar uma certa opinião da sociedade, mais difusa, ela em diversos momentos tem demonstrado que quer a psicologia, que gosta da psicologia, que sente que a psicologia é uma ciência e uma profissão necessária. Então, para não me delongar muito, para continuar aqui, eu acho que este encontro vai cumprir certamente esse papel de afirmar essa psicologia e de dialogar com a sociedade para que a sociedade continue demandando bons serviços de psicologia. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado ao conselheiro Rogério Giannini, presidente do Conselho Federal de Psicologia, por sua participação. Nós também agradecemos as presenças neste encontro da conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, Carolina Souza Valger, do conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, Chouso Abi. E agora nós passamos a palavra à conselheira Silvana de Oliveira, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Vocês me permitem, eu vou usar esse espaço aqui para não fazer bagunça. Uma boa noite a todas e a todos aqui presentes.
nós saudamos os participantes dessa mesa de abertura e já agradecemos a honra de vocês nos prestigiarem nesse encontro. Gostaria de fazer essa saudação especial à Magda, presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, e já parabenizar pelos quase 60 anos da sociedade, e ao conselheiro presidente do nosso Conselho Federal, Roberto Giannini, por estar aqui nos prestigiando nessa noite. Mas, em especial, gostaria de saudar todas as colegas psicólogas e psicólogos, acadêmicas e acadêmicos de psicologia, que estão e que estarão aqui conosco construindo esse momento ao longo desses 3 dias. É com muita honra e alegria que iniciamos oficialmente o nosso Encontro Gaúcho. Esse encontro é fruto de um trabalho minucioso de planejamento de gestão, que tem como eixos a transparência, a acessibilidade, a descentralização e a proximidade. Pois justamente a proximidade do Conselho Regional de Psicologia com os profissionais dos diferentes campos e fazeres da nossa profissão, sustentados pelos eixos, é a proposta e a inspiração maior desse encontro. Nós vivemos tempos sociopolíticos tensos e complicados no país, e a psicologia, nos seus diferentes saberes e intervenções, é também interpelada a refletir, a problematizar, a se rever e a propor possibilidades pautadas na reflexão crítica, na qualidade técnica e, principalmente, nos fundamentos éticos profissionais de respeito e de valorização da vida humana, que estão lá nos fundamentos do nosso Código de Ética. O planejamento do Encontro Gaúcho buscou trazer esse espírito de encontro de diferentes conhecimentos e práticas psicológicas, com o desafio de pensar o nosso tempo a partir dessa perspectiva. Todo esse processo só foi possível acontecer por um trabalho imensamente coletivo. Quando nesse momento eu falo a vocês, eu sou muitas vozes falando e muitas mãos envolvidas. Todas conselheiras e conselheiros do nosso plenário, todo o nosso super grupo de funcionárias e funcionários e assessorias do Conselho, as psicólogas e psicólogos que participam ativamente das nossas subsedes, dos polos, das comissões, dos núcleos e dos grupos de trabalho. É preciso ressaltar a organização, a qualidade, a competência, o empenho e o reconhecimento pela profissão com que preparamos esse Encontro Gaúcho são os mesmos realizados em entrega à categoria diariamente pelo corpo de funcionários do CRP. E eles merecem que esse trabalho tenha a visibilidade e o reconhecimento público. Enfim, formamos uma rede muito potente que apostou junto nesse projeto e que traz em si uma força muito especial, a capacidade de partilharmos, de produzirmos bons encontros e, principalmente, de darmos corpo e voz coletiva à psicologia. O Encontro Gaúcho está recheado de bons ingredientes para fazer uma marca especial nesse momento. Conferências com instigantes pensadores do contemporâneo, mesas de orientação técnica extremamente pertinentes ao exercício profissional, mesas temáticas com diferentes trajetórias profissionais, discutindo questões que transversalizam a profissão, encontros de usuários, de trabalhadores de políticas públicas, feiras com instituições de formação profissional, lançamento de livros, feira de livros, peças de teatro, apresentações musicais, transmissão online, para que ninguém fique de fora, e, para não faltar um grande finale, o encontro histórico das psicólogas e psicólogos que participaram do movimento estudantil da psicologia nas últimas décadas, que vai acontecer no sábado. Quero também aproveitar o momento para divulgar que em breve já começaremos as atividades dos encontros preparatórios e pré-congressos e o Congresso Regional de Psicologia, que antecedem o Congresso Nacional da Psicologia para o ano de 2019. Nesses encontros, são formuladas e votadas as propostas da categoria que produzem as diretrizes e demandas para o sistema conselhos de 3 em 3 anos. Quero também adiantar que em breve estaremos comemorando os 45 anos do Conselho Regional de Psicologia e vai ser um ano bastante festivo para nós, junto com as atividades dos pré-congressos, do Congresso Regional e do Congresso Nacional, comemorar estes 45 anos.
E quero aproveitar um minuto de propaganda para compartilhar que o Conselho Regional também firmou um convênio com empresas que vão oferecer planos de saúde privados para os psicólogos e psicólogas que se interessarem por essa modalidade de serviço. E em breve a gente vai estar divulgando para os interessados. Mas, para finalizar esse momento, só podemos desejar que sejam todas e todos muito bem-vindos, que tenhamos ótimos dias de trabalho, de aprendizado e trocas, de bons e afetivos encontros com os colegas, alguns que a gente, às vezes, ficou muito tempo sem ver, com os amigos, com as parcerias e, principalmente, de ampliação da psicologia. Enfim, o 15º plenário do Conselho Regional de Psicologia declara oficialmente que está aberto o Encontro Gaúcho da Psicologia. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à conselheira Silvana de Oliveira, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. E assim nós damos por encerrada esta solenidade de abertura do encontro e solicitamos que os nossos convidados ocupem os seus lugares reservados nas primeiras filas. Permanece aqui no palco a presidente do CRP, Silvana de Oliveira, que vai mediar a nossa próxima atividade. A seguir, nós teremos a conferência A Exaustão da Razão, Subjetividade e Novas Mídias, que será ministrada por Viviane Mosé, a quem nós convidamos a compor o palco. Antes de passar a palavra à nossa palestrante, doutora Viviane, informo que a conferência terá duração de aproximadamente 60 minutos. Nos 30 minutos restantes, ela responderá perguntas da plateia que deverão ser entregues por escrito às nossas assistentes de sala. Portanto, durante a apresentação, formulem suas perguntas e repassem às nossas assistentes de sala. Viviane Mosé é psicóloga, psicanalista, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas, mestre e doutora em filosofia e autora de mais de 10 livros entre poesia, filosofia e educação. De imediato, então, nós passamos a palavra para a sua conferência, a doutora Viviane Mosé. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu adoro vir para o Sul, adoro o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Já vim várias vezes, é uma delícia. Vim sempre trabalhar, pouco passear. Estou louca para passear amanhã de manhã. É uma alegria estar com vocês. É muito bom que essa plateia seja de psicólogos. Para mim, muito agradável, porque as questões que eu tenho tratado nesse momento são essenciais para nós psicólogos. Vocês sabem que eu sou psicóloga também, mas não atuo já há alguns anos. Eu fui há mais de 20 anos, trabalhei com clínica, mas já tem uns 15 que eu estou fora, que eu não trabalho mais. A minha análise hoje é uma análise de filosofia, uma análise filosófica, né? Eu vou falar o tempo inteiro do nosso psiquismo, vocês vão ver, mas não tem objetivo clínico, não. Eu vou falar de uma crise civilizatória. Qual é o objetivo? O meu, além de tudo, juntando as questões que eu venho estudando esse tempo todo. Felizmente, no meu caso, eu tenho essa formação em psicologia e clínica, me ajuda muito, mas o objetivo maior é tentar entender os abismos que a gente passa como sociedade, não como psicólogo, como sociedade, né? Quais são as questões que realmente nos tocam, né? E de que maneira isso produz, e esse é o tema dessa palestra, mesmo quando ela não é para psicólogo, vocês vão ver como é bom que vocês estejam aqui para me ajudar e nas perguntas contribuir, porque o tema central que se impôs para mim de alguns anos para cá chama-se a exaustão humana, ou a exaustão do humano, né? Há uma mudança, há uma transformação nesse modelo, e é exatamente esse eixo humano que tá em questão hoje, e é dele que eu vou falar. Bom, vamos começar tentando trazer... Eu vou começar trazendo umas provocações sobre o contemporâneo. Vou o tempo inteiro fazer passagens e idas e vindas históricas muito amplas, né? Porque a questão é a crise civilizatória, disso que eu estou falando.
e vou trazer muitos exemplos, né? Então, antes de tudo, o que eu vou trazer aqui, sem PowerPoint, sem apresentação, indo e voltando, já é parte daquilo que eu vou trazer para vocês, que é o pensamento complexo, né? Um novo modo de raciocínio, novo modo de relação entre as coisas, que não passa necessariamente mais por uma linha, por uma linha argumentativa, passa pela argumentação, mas não necessariamente em linha. Nós estamos cada vez mais vivendo em rede, né? Rede não é necessariamente a internet, rede é um novo modo de organização social. Então, para começar, o que é mais interessante é que depois, no fim, vocês vão perceber que apesar de eu ir e vir 1000 vezes, de mudar de assunto e voltar o tempo inteiro, ninguém deixa de entender absolutamente nada. O que eu não falo, vocês mesmos completam, porque são capazes disso. Então, essa nova modo de ordenação, ela já é um fato, né? E já provoca mudanças nisso que somos, né? Bom, então vou começar com a provocação e logo entro num processo mais histórico. Provocações, né? Por que a gente está em crise, né? Se sempre tivemos. Nunca deixamos de estar em crise. A sociedade é sinônimo de crise. Por que uma crise? Uma crise é mais do que uma crise normal. Quando todos os setores estão em crise. Quando você tem crise de um setor, dois, outros se sustentam. Mas nós estamos numa crise de todas as questões. Tudo está em crise. Por que tudo está em crise? Porque nós estamos na transição de uma sociedade que se organizou em forma de pirâmide. O modelo de ordenação da sociedade era piramidal e linear. Esse modelo se transformou, se arrebentou no modelo em rede, no modelo mais complexo, né? O que era uma pirâmide transformou-se numa rede. O que nós tínhamos como sucessão, que é o raciocínio em linha, você diga uma coisa de cada vez, né? E em sucessão, hoje nós trabalhamos com simultaneidades. Muitas coisas ao mesmo tempo ditas, né? E essas várias coisas vão produzindo pensamentos e conceitos. Então, ao invés da linearidade e da sucessão, nós temos a multiplicidade e a transversalidade, né? E o choque e a simultaneidade. Ontem, meu filho estava me mostrando uma coisa que não tem nada a ver com isso, era um desenho. Ele fez um desenho e mostrando como ele passou, 14 anos ele tem. Ah, mamãe, eu mudei essa cor, que legal, como você fez isso? Aí eu falei, olha que interessante, é por camadas, né? A capacidade de mexer no desenho tanto é porque tem uma camada só de vermelho, tem uma camada do desenho, então em cada camada ele faz as mudanças e vai sobrepondo. Eu falei para ele, isso é que nós somos hoje. É esse modelo que estamos nos tornando. Somos simultâneos, né? Só que tudo isso, se a gente vê essa transformação, especialmente a passagem de uma sociedade que nós chamávamos muito na universidade na década de 80, de realidade, né? Nós tínhamos uma coisa chamada realidade, especialmente logo após uma ditadura militar, né? Eu participei ainda desse final, então era uma coisa muito real, a gente sabia quem era o nosso inimigo, a gente sabia o que era roupa, sapato, casa, objetividades, né? Então quem dominava o mundo, quem mandava, quem dirigia, era o dono da matéria, era o dono da objetividade, das armas, por exemplo, né? A gente tinha uma guerra fria, por exemplo, e o que dominava era quem tinha mais armas. A gente ficava imaginando se a União Soviética tinha mesmo as armas que dizia. A gente imaginava bombas de todos os modelos, mas tudo muito objetivo e prático. Essa sociedade se transformou, e eu vou falar dessa transição, numa sociedade onde a materialidade importa cada vez menos, porque se antes importava o número de sapatos, na minha época tinha uma calça chamada Levi's, é muito engraçado, ainda tem a marca, mas a calça Levi's foi a primeira calça de marca que surgiu. Quem não tinha essa calça não era nada, ninguém, sabe? Como você não tem essa calça? Então, se você não tivesse aquela roupa, aquele sapato, você não era ninguém. Hoje, os maiores youtubers do mundo são brasileiros da classe C. São meninos e meninas que hoje ganham espaço nas mídias e que têm 5 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores. A maioria é mulato, negro, mora em periferia. E por que eles têm espaço? Porque eles têm uma narrativa específica que funciona. Somos a sociedade da narrativa. Então, eu, por exemplo, não preciso mais ter sapato. Eu posso dizer que tenho sem ter, não posso? Eu posso me fotografar com um sapato sem ter o sapato? Eu posso simular um sapato que eu não tenho? Eu posso dizer que eu tenho casa, não tenho. Então, eu não tenho certeza se você tem o que tem, né? Hoje a moça me entrevistou aqui para a rádio
e fez uma pergunta legal. Ela falou assim: as redes sociais estão nos exaurindo, porque você está lá trabalhando, cansado, suado, e alguém mostra uma foto que está no outro lugar, na Grécia, na praia, ou alguém beijando na boca enquanto você está na pior. Eu falei brincando, porque eu gostei muito da entrevista, isso não é uma crítica. Mas eu falei, presta atenção, aquilo é uma foto. Você está vivendo uma realidade, uma vida. Aquilo é uma foto. Quem disse que aquilo tem sentido? Aquela foto não mostra que aquela mulher que está naquela praia tem uma criança chorando do lado, ou ela brigou com o marido, ou coçou e ela teve uma alergia porque ela comeu uma comida estragada. A vida não é uma foto, né? Então, por que eu vou comparar a minha vida, que é o meu trabalho, que é o meu suor? Ai, que saco, né? Meu relacionamento que tem problema. Então, eu não quero problema. Então, eu não quero a vida, eu quero a imagem. Eu abri mão da tarefa de viver, eu terceirizei a minha vida 100%, que tem sempre um profissional para resolver o meu problema, seja ele qual for, tem um personal para qualquer coisa. No final das contas, tem no mínimo uma pessoa como eu, um artista ou alguém como eu, que fica dando opiniões, né? Até isso, né? Quer dizer, até opinião você já curte, não precisa ter a sua. Então, essa terceirização, sabe, da vida, é que é a nossa questão. Mas, enfim, vamos continuando na narrativa. Então, eu não preciso ter sapato, nem casa. Eu posso dizer que eu tenho e mentir, mas eu não preciso nem mentir. Eu posso contar o quanto eu sofro na fila do médico sem ter médico. E isso me dá 1 milhão de seguidores. Eu posso contar o meu sofrimento amoroso, comum o seu sofrimento. É apenas ter uma boa narrativa e você vai ter milhões de seguidores. Tendo milhões de seguidores, você tem a admiração, que é o que o carro te trazia, a casa te trazia. Se você fizer uma foto incrível, inclusive muita gente tem morrido, cuidado com isso, né? Porque o pessoal se mata, porque sem querer, que quer fazer a foto tão impressionante que se pendura na janela e morre. Mas aquela foto incrível mostra ou a sua criatividade ou a sua coragem. Então, nós mudamos a sociedade num grau inacreditável. Mas não é apenas isso, tem outras questões. Exemplo, eu publico uma coisa na minha página de 2010, agora mesmo vou publicar um de 2008. Eu nem coloco mais a data, não muda nada. É presente, as pessoas te criticam como sendo hoje. Peraí, você está dizendo que o Brasil está bem, o Brasil está na pior. Eu falei, mas isso estava na época. Mas o que acontece na internet? Queridos e queridas, a relação entre o tempo não existe mais. Como é que você se ordena se você não se delimita por el espaço e pelo tempo? Porque a relação espaço e tempo que nos organiza psiquicamente. Aquelas crianças que estavam na caverna, presas, né? Eram crianças muito disciplinadas, né? Muito diferente da gente, muito interessante o modo como eles lidam com a dificuldade, foi lindo. Se fosse aqui, seria um suicídio coletivo, né? O piti seria generalizado. Mas, se aquelas crianças ficassem mais um tempo ali, elas perderiam completamente a noção de quem elas são, do que as coisas são, porque elas não tinham luz, elas não tinham referência de passagem do tempo. Então, vamos ao ponto 1, que não é para psicólogo, eu falo para todo mundo onde eu vou, mas vocês vão me entender melhor. Nós somos apenas metáfora. Nós somos apenas intensidade, pulsão, seja lá o nome que a gente dê a isso, energia, sei lá o quê. Mas não no sentido místico, não, no sentido físico. Né? Nós somos quantidade de força que todo dia é alimentada e tem que devolver como signo. Então nós somos o quê? Seres que têm uma imensa capacidade de perceber e de sentir, mais especialmente de sentir pelos 5 sentidos. Então a gente é invadido por uma infinidade de coisas, independente da internet, e tem que devolver em forma de palavra, de ordem, não é isso? Você tem que ordenar as intensidades, é isso que somos, e por isso precisamos de ordem. Só que quando a ordem muda, nós podemos ficar vagando, não é? Como intensidade, sem ordem. Essa é a minha questão da nossa dificuldade contemporânea, né? Bom, agora eu vou dar aquela pulada, porque eu preciso falar de outra coisa que veio uma informação, às vezes a gente tem que ouvir. Na minha cabeça funciona assim, né? Camadas e camadas de incômodo aqui, dizendo, fala isso, fala aquilo, uma briga, uma loucura. Olha, me mandaram dizer isso, eu acho que tem razão, assim, eu mesma, na minha coisa, né? Para ninguém achar que eu estou recebendo uma mensagem extraterrestre. É porque eu brinco com isso, mas, gente, a gente vive uma revolução da memória, não é? Nós somos seres da memória e vivemos de memória. Nós somos seres virtuais. Nós somos naturalmente virtuais. Sem a consciência e o banco de dados virtuais feito de memória e signo, não somos ninguém.
Então, o que eu sou? Eu sou alguém que fala enquanto a minha virtualidade se comunica comigo agora. Eu fico traduzindo para vocês, de vez em quando eu traduzo, para vocês perceberem como isso acontece comigo e com vocês. Então, eu estou falando e tem gente falando comigo. Quem é essas gentes? É a minha memória. Quando eu durmo e sonho, eu saio de uma relação presencial para navegar na minha memória. Só que a minha memória também tem criatividade, porque eu não estou morta. Então, eu tenho a memória e tenho a minha ação no meio do meu campo de memória. Mas não é isso a internet? Você tem memória e você fica agindo? Então, por favor, nunca mais, por favor, eu peço, nunca mais diga para ninguém nenhuma situação que é culpa da internet. Não é culpa da virtualidade. Nada do que estamos vivendo é culpa da virtualidade. O mundo em que vivemos, ele reproduz o que somos. A internet é uma consciência, ou deveria se tornar, né? E acho que vai se tornar, e é essa minha afirmação quando eu leio o Contemporâneo, caminharemos para uma sociedade mais ampla, eu não tenho dúvida. Adiante é muito mais amplo do que aqui. Então, o que nós temos que aprender necessariamente que o que está acontecendo com as tecnologias é a ampliação do que vivemos. As novas mídias são possibilidades de encontro das diferenças de uma maneira que nós não... Por que somos tão intolerantes? Porque somos obrigados a lidar com aquilo que a gente nunca aceitava. Os negros, né? Os gordinhos, né? Os transexuais, qualquer tipo, qualquer coisa. Os de cabelo crespo, né? A gente não precisava. Hoje a gente pode. Eu vou dar um exemplo, contar uma história que eu conto algumas vezes, mas que é importante para vocês. Uma moça que tem uma doença degenerativa e que eu conheço há muitos anos, foi minha aluna e que ela me disse que queria namorar e estava sem namorado. Eu falei, caramba, fui embora pensando naquilo. Eu falei, puxa, tão difícil, ela estava na cadeira de rodas, uma doença difícil. Eu falei, eu quero conversar com ela para saber a ilusão que ela está tendo. E ela riu, falou, professor, eu tive 3 namorados esse ano. Eu falei, você jura? E ela disse, eu faço parte de uma rede onde todos têm doença terminal. As pessoas se relacionam hoje como querem e podem. Isso é muito legal. É isso que Michel Foucault chama de genealogia. Quando o saber da ciência se mistura com o saber popular, com o saber que não é considerado. Então, o saber da ciência é fundamental, mas o saber popular também é, porque o médico, porque tem técnica, ele não olha para quem ele está trabalhando, mas a benzedeira, porque não tem técnica, ela olha, mas ela olha muito para quem ela está. Quem sabe a benzedeira não ensinasse o médico a se tornar melhor, não é? A olhar para quem ele está trabalhando. Então, a gente tem muitas coisas a aprender com a diversidade e isso tudo vem da internet. Porém, nós temos hoje um abismo. O abismo e é essa parte que mandaram eu falar aqui, nesse momento. Duríssima realidade que a gente tem que encarar. Nós temos hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença mais incapacitante do século XXI é a depressão. Você sabe que isso não é depressão clínica, né? Não dá para o mundo todo ter depressão, não é isso, né? Existem os deprimidos, sim, a gente sabe. Mas existe uma onda depressiva, onde a gente classifica como depressão qualquer incômodo, né? Isso é muito grave. Então, se a doença mais incapacitante é de uma maneira generalizada. Somos uma sociedade medicada no século XXI. Crianças com Ritalina e adultos com Fluoxetina. Isso é um fato civilizatório, né? O crescimento da medicina na área de medicação é muito grande, é impressionante como a psicofarmacologia melhorou e cresceu no mundo. Mas isso é um problema, porque agora a gente se medica para tudo, né? Então, toda a questão traz o seu retorno. Mas isso não é tudo. Há mais de 10 anos eu estudo um fenômeno que há mais de 10 anos, a segunda razão de morte de jovens no mundo inteiro é suicídio. No Brasil é a terceira, porque no Brasil a segunda é o homicídio de jovens negros nas periferias das grandes cidades, né? É o extermínio da juventude negra. Então, isso já é muito incômodo, né? Quer dizer, a juventude se matando, isso é muito difícil. Só que, infelizmente, há algo muito recente. Se vocês consultarem o mapa da violência de 2017, vocês vão ver que o suicídio de crianças de 10 a 14 anos subiu 40% em 10 anos no Brasil. Quanto menor a idade, maior o crescimento. O que mais cresce atualmente no mundo é o suicídio de crianças de 10 a 14. Nos Estados Unidos, o índice agora é medido a partir dos 8 aos 14.
Em muitos estados americanos, vocês podem consultar, vocês vão descobrir isso facilmente na internet, as 5 doenças que mais matam crianças, mata menos do que o suicídio. Então, imagina que a medicina contemporânea, ela se dedica a curar uma criança recém-nascida. Vocês sabem, a gente acompanha pela internet milagres incríveis, belíssimos, né? Que a gente consegue fazer com tecnologia, operar uma criança no útero da mãe, né? Mas essas crianças que a gente está investindo financeiramente uma fortuna para salvar, elas vão tirar suas próprias vidas daqui a pouco, estatisticamente. Portanto, temos uma crise civilizatória e grave, porque isso é grave. Eu comentei isso com uma pessoa da área de inovação. Uma boa pessoa, não é uma crítica, ninguém é culpado de tudo isso que está acontecendo e a gente vai fazendo o que pode, né? Mas eu comentei com ele, eu disse, isso é muito grave, porque a juventude, a gente tem a queda do índice de natalidade no Brasil é altíssimo. Então, se a gente tem uma queda de natalidade grave, tanto que tivemos que fechar escolas, as pessoas entenderam isso na época, virou uma outra realidade, mas a taxa de natalidade caiu drasticamente no Brasil. A gente tinha 4 filhos, hoje tem 1,7. Estamos indo para 1,5. É bom que é 1,5 filho, né? O meio, eu acho muito engraçado isso, 1,7 filhos, é muito engraçado. Corta um pedaço dele no bem inteiro. Mas, especialmente em periferias, caiu, né? Então, você tinha escolas com 1.000 alunos que ficaram com 100 alunos. E tem que fechar, apesar de as pessoas não entenderem isso bem. E é uma boa coisa. Então, a queda da natalidade, que é grande, o assassinato de jovens em periferias, que é absurdo, e o índice de suicídio de crianças e adolescentes faz com que, no futuro, os jovens no Brasil, em 30 anos, não consigam sustentar os velhos, ou os mais velhos, não precisa necessariamente ser idosos, certo? Isso é bem grave. Uma crise, não vai ter mão de obra. E ele me respondeu, não, quando a gente chegar lá vai estar tudo robotizado. Eu falei, que ótimo, teremos uma sociedade robotizada, sem crianças e só com velhos. Aí você imagina que o índice de suicídio vai triplicar, né? Essa crise civilizatória a gente tem que lidar. Este é o nosso problema. E isso tem muitas razões para isso estar acontecendo. E eu vou tratar de algumas rapidamente, para provocar nosso pensamento. Eu não tenho, claro, quem sou eu para dar a resposta e a solução, mas eu me dedico só a isso. Eu rodo esse Brasil inteiro, especialmente em educação. Acabei de falar no encontro de escolas integrais no Recife, para 3.800 professores de escola integral, só de escola integral. Infelizmente, as escolas integrais têm índices muito maiores de suicídio, de automutilação, porque as crianças passam mais tempo na escola, num regime que ainda não se transformou. Aumenta o tempo e não aumenta a relação. Vamos começar do começo. Há 2,5 milhões de anos, a gente tem uma referência de uma espécie que pensa de alguma maneira mais objetiva, diferente das outras. Pega uma pedra com ponta e usa como ferramenta. Passam centenas de milhares para que esse mesmo ser, que ainda não somos nós exatamente, faça uma ponta, ele mesmo, nessa pedra e transforme numa ferramenta. E demora ainda mais muito tempo, muitos milhares, centenas de milhares, para que a gente coloque um cabo nessa machadinha. No entanto, as origens são muito variadas, tudo isso é muito conflitante, dependendo do autor, mas há mais ou menos 500 mil, agora dizem 300, antigamente se falava 500 mil, a idade do Homo sapiens, mas agora dizem 300 anos. Há 300 anos acontece a primeira revolução da memória que nós conhecemos. A espécie que somos nasce o Homo sapiens. O que caracteriza a nossa espécie? O volume cerebral, que significa a capacidade de armazenamento de dados, de memória. Foi a revolução da memória física, orgânica, que deu nascimento ao Homo sapiens. Se tem 300 anos que ganhamos a memória, temos 100 que nos tornamos o que somos. Nós não somos Homo sapiens, nós somos Homo sapiens sapiens. Então, nós não apenas temos a capacidade de saber, de conhecer, nós sabemos que podemos saber e conhecer. Nós somos seres que sabem que sabem. E isso muda radicalmente. Quando nasce isso, que é a virtualidade, que é, há 100 mil anos atrás, a gente começou a enterrar os mortos. Significa que há 100 mil anos atrás, a nossa virtualidade, que foi exercida durante 300, 500 anos de memória, é como se ela tivesse se deslocado e visto a gente de fora, né? E dito, olha só, existimos, morremos. Isso é a nossa consciência. A consciência é nosso desdobramento moral, moral no sentido apenas de palavras, de não ser natural, né? Moral não de ser moralista, mas de ser humano. Então, o que é o humano? O humano é um ser que se desdobra. Só a humanidade, como conhecemos, se nós, além de termos um corpo físico, tivermos um banco de dados que nos ordena, que nos organiza, feito por princípios, por leis, né?
esse desdobramento, então, somos 2 no mínimo, né? No mínimo batendo papo. Na verdade, só uma parte, eu não posso esquecer onde eu estava historicamente, mas quando a gente sai de manhã, a gente acha que está levando alguém, mas na verdade, embaixo daquilo que a gente chama de nome próprio, tem um caos. Vocês todos, não sou só eu. Somos um caos que a gente administra todo dia. A gente se amarra, se ordena, mas assim, nós não somos essa coisinha que a gente gostaria. Aí quando a gente se desequilibra, fica com raiva. Mas espera aí, você é desequilíbrio, meu filho, minha filha, por favor. Seu nome é desequilíbrio. Quando você está equilibrado, você se dá um presente. Dizer, olha que coisa linda, eu consegui fazer tudo direitinho. Eu vivo me presenteando quando dá certo. Porque nós somos seres que ficam vagando. Né? A gente tenta, né? Bom, então há 100 mil anos nasce essa coisa que é essa relação. Agora somos 2, batendo papo e tal. Ponto. Depois que isso aconteceu, que conversamos com nós mesmos, muito rapidamente, a gente tem há 30 mil anos a Revolução Criativa do Paleolítico. Ali você já tem uma Vênus desenhadinha, esculpida, uma instrumentinho musical, né? É o nascimento da escrita, porque a escrita começa nas cavernas com os desenhos. Os desenhos eram um sistema de comunicação, isso já está claro para a gente. Então, era um tipo de escrita. Nasce um tipo de espiritualidade, de relação com o sagrado, com o desconhecido. Né? A gente configura esse sagrado e desconhecido, já começa a configurar. Começa a nascer os mitos. Há 30 mil anos. Opa, esse meu eterno pigarrinho. Então, nós temos tudo isso acontecendo. Então, foi muito rápido. Daquela época até a fibra ótica foi um oi. De 30 mil anos para cá foi um olá, né? E estamos aqui. A continuidade dali para cá é muito grande. Nós somos esse ser. Coloca agora 15 mil anos atrás. Nós estamos já fixos, organizando as nossas culturas, né? Aí nasce a primeira grande civilização. A gente pode falar de Babilônia e tudo, mas falando de Egito. Por que eu chamo o Egito como referência? Não é uma cidade, a cidade é grega, é polis. Mas o Egito já é um agrupamento enorme e com um sistema ordenado. Então, o que nasce ali? Sabe aquelas pirâmides? Para mim, aquelas pirâmides, elas existem porque o Egito descobriu o triângulo. A triangulação, porque a linha não contém, 2 pontos não contém, mas 3 contém, e eles descobriram que 3 contém. Quando 3 contém, agora temos ordem, primeiro modelo de gestão. Aquela pirâmide foi tão eficiente, eles foram tão espertos, que aquela pirâmide de pedra existe até hoje. Nós vivemos numa sociedade em rede e agimos na relação piramidal até hoje. Chega a ser ridículo um pai de família chegar em casa e mandar nos filhos, a mãe, né? É uma piada, porque não é mais essa relação de domínio que um controla, né? Mas isso é muito presente. Então, esse modelo nasceu no Egito. O máximo de que significa o modelo piramidal? Aqui embaixo é a multiplicidade, mas para organizar tem que ter um, né? Bom, isso foi tão forte que nós temos como referência o Amon-Ra. Amon-Ra é um imperador que ao mesmo tempo é Deus. Uma coisa simples assim. Isso significa, eu cuido dos vivos e dos mortos, tudo é comigo. Vocês sabem que tem muitos Amon-Ra por aí, vocês podem usar, eu costumo usar. E a pessoa, se não teve na palestra, não vai saber. Você fala, meu amigo, você é um Amon-Ra. Por que nada? Imagina, você é forte, né? Um cara, mulher bacana. Isso foi muito presente. Então, ele dominava pelo exército, pelo físico, mas também pelo virtual, pela moral, pela religião, pelo mito. Então, ali nós já temos o domínio dos corpos pela virtualidade da religião do outro mundo. Não é? O Egito nasce muito com outro mundo. Nada mais virtual do que aquela promessa de outra vida. Ponto. Vamos para a Grécia. A Grécia não é piramidal no modelo de gestão, porque por mais que aquela praça democrática, as mulheres não votassem e os escravos não estivessem ali, havia uma pluralidade na praça para decidir. Então já não é mais a unidade. Então a Grécia quebrou esse modelo, ordenado por um. Mas a Grécia criou o segundo problema nosso, que é a pirâmide racionalista. Ela é a nossa questão hoje, que é, eu saio dos afetos, eu saio da sensação, Sócrates deixa isso muito claro, e eu vou pelo debate, pela polarização, inclusive, de confronto, chegar à verdade.
O que é a verdade é para todos, é única, é eterna, é imutável. Né? E eu chego a essa verdade. Então, aqui na Grécia, eu crio a ideia de que há um lugar imutável para eu ter como referência sempre, que é o bem, o belo, o justo, por exemplo. Né? Feito isso, na Grécia, logo a Grécia é dominada, né? A gente tem depois o domínio cristão, é dominada por Roma, Roma se torna cristã, temos a Idade Média, onde o poder do rei se alia ao poder virtual da igreja, novamente. O poder material das armas é aliado sempre a um poder virtual da Bíblia. Só que a Bíblia, desculpe, é extremamente, a Idade Média é altamente piramidal, mas agora nós temos um livro só, que é a Bíblia. Quando esse livro não deixa de ser o único livro, tudo se transforma. Tudo é pela memória. Vivemos a segunda revolução da memória, na minha opinião. Talvez tenha até uma no meio. O Castells, que comenta redes, ele diz que o alfabeto é uma capacidade realmente de compartilhar, né? O alfabeto, quer dizer, a letra, você escreve, todo mundo entende. Padronizar isso é incrível. Mas, na verdade, quando Gutenberg inventa a imprensa, acaba a Idade Média. Imprensa é a capacidade de imprimir livros. Se imprimir livros, agora que você tem uma maquininha, você imprime, agora as ideias podem ser impressas, não é só a Bíblia, o livro, já não é mais o livro, e temos muitos livros. Começa a proliferar livros, proliferar ideias do pensamento. Então, a Idade Média, na verdade, termina por um grande compartilhamento de conteúdo que invade toda a Europa, especialmente. E o que vai acontecer? Nasce a modernidade. Então, olha só, eu vou falar isso agora detalhadamente, porque isso é muito fundamental para nós que lidamos com o humano. Então, chegamos a um ponto essencial. O que é, até agora, o investimento de toda a Idade Média é o investimento em Deus, especialmente no mundo cristão, né? Não é só católico, mas cristão. Mas nos três monoteísmos predomina algo muito parecido: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. São as três religiões que dominam basicamente o mundo, né? Mais ou menos, né? Porque a gente tem religiões orientais, mas o domínio do poder, né? da civilização foi muito por aí. O que nós temos aqui? Nós temos o início do investimento no humano, gente. Aqui não é mais Deus o problema. A modernidade começa a investir no humano. Aqui nasce o primeiro modelo de humano construído. O humano não precisava. Ele só tinha que rezar, ele tinha que se voltar para Deus, mas não era exatamente ele que estava em questão. Então, o humanismo mesmo vai nascer agora, ou a humanidade como configuração. O que acontece? O pensamento cartesiano é que no início do século, na verdade, 1600 e pouco, né? No século XVII. Então, no século XVII, nós temos um modelo que nasce, que é o seguinte: o Descartes, vocês conhecem isso, eu vou reduzindo em 3 linhas, só para a gente lembrar. Ele senta a Idade Média, terminando livros, pensamento, e ele é um pensador e tal. Então, ele senta diante da sua lareira e pensa: eu quero agora não mais ser guiado pela religião, pela fé. Eu quero argumentar, eu quero construir alguma coisa objetiva. Então, ele vai e nega. Eu tenho certeza que eu estou aqui? Não, eu já sonhei que eu estava aqui em Porto Alegre com vocês, não estava. Eu tenho certeza que eu estou aqui? Não, eu já bebi, achei que eu estava, né? E aí vai, eu tenho 1000 razões. Então, ele vai negando e ele busca uma certeza. A única certeza que ele tem, ele diz: o pensamento está aqui, então eu penso, logo existo. Bonito, ficou romântico a beça isso na história, mas não é simples assim, não. Quando ele chega embaixo, ele volta tudo de novo e reconstrói o mundo a partir de um pensamento lógico que ele vai construindo a partir de um método, né? Então, depois do pensamento cartesiano, eu não existo porque penso, eu existo porque eu penso exatamente como Descartes. Ou eu não sou ninguém. Ou eu vou opor valores, ou eu vou afastar os afetos, ou eu vou trabalhar com a noção de verdade, aquela que eu falei lá atrás, de que existe sim o imutável, ou eu não sou ninguém. Segundo Michel Foucault, na História da Loucura, foi exatamente esta cisão, que ele chama de cisão constitutiva, que o pensamento cartesiano fez entre o que é ser um sujeito moderno e o resto, que, por exemplo, provocou as grandes internações, né? Mas não só isso. Por exemplo, isso já não é Foucault. Foucault se dedica à internação, mas, por exemplo, quando você chega no Brasil e tem índios, e esses índios não têm uma linguagem lógica e não têm um pensamento lógico, e se mistura com a natureza, porque o índio se sentia misturado com a natureza, eu também me sinto, né? Mas, enfim, os índios sentiam muito, e os europeus, pelo contrário, né? Então, esse choque justifica a escravidão indígena.
Quando a gente chega na África e encontra reinados na África, né? Eu estudei uma coisa inacreditável, foi na palestra que eu assisti, inacreditável, a presença de vários reis africanos, vários reinados que ele nem estuda nas nossas escolas, né? Mas aquelas pessoas eram tratadas de primitivas e elas podiam ser escravizadas. Então, nós construímos um modelo de ser humano que é chamado de racionalidade. Essa racionalidade cartesiana, ela é extremamente formal. E talvez tenha sido necessária naquele momento. Eu não estou nem dizendo que o Descartes não devia ter feito isso, mas a gente tem que entender que isso é um modelo apenas, certo? Este modelo necessariamente se opõe aos seus afetos, por exemplo. E esse modelo é o que caminha naquilo que eu chamei de linha. Então, exemplo do pensamento cartesiano, que vai, as coordenadas, né? A gente trabalha com as coordenadas, é muito oposto. Mas, por exemplo, quando você faz uma tese de doutorado, você precisa usar a linguagem lógica racional. E o que você faz com isso? Você cria, como meu avô dizia no interior de Minas, você tem um mato, não uma mata nativa, mas um mato. Então você cria uma picada na mata, uma trajetória. Você sai daqui e vai até lá. Você pega uma enxada, não olha para os lados, por favor, e vai cavando até chegar lá. Você só tem que fazer isso. Isso é uma tese de doutorado. Mais nada. Você tem que sair cavando cego, sem olhar para nenhum lado, que não pode se distrair. E se a vida te chamar? E se você der um exemplo da vida? Não pode. Porque não é lógico, você não pode comprovar. Né? Então, esse modelo racionalista, foi esse modelo racionalista, esse modo de raciocinar em linha, opondo, né? E excluindo, é um modelo extremamente excludente, que gerou a relação que a gente tem com a natureza. Ou seja, o rio não me está atrapalhando o meu caminho, tira essa porcaria desse rio que eu tenho que construir minha fábrica. Sem entender que o rio faz parte de um processo muito, mas muito superior àquele homem, não é? É um jogo de chuvas, não é isso? De ventos, né? Que gerou hoje a destruição da Europa com queimadas. As pessoas estão morrendo queimadas, porque aquilo é inacreditável o que a gente está provocando de desequilíbrio ambiental. A terra está queimando nos Estados Unidos. Portugal, vocês viram que o ano passado uma estrada, o fogo atravessou a estrada, as pessoas ficaram no carro, não tinham como correr, mais de 100 pessoas mortas. Então, olha o que está acontecendo por esse nosso modo, ou seja, em relação ao meio ambiente. O meio ambiente não exige da gente a palavra sustentabilidade? Sustentabilidade não é olhar para os lados? Não é isso? Pois é. Nós temos uma visão em rede, ou seja, rede quer dizer, rede, sabe bucha vegetal? Imagina uma bucha vegetal gigante, elástica, de silicone. É isso que é a rede. A rede é isso. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas ela se caracteriza por isso. Então, eu estou aqui, eu estou falando uma coisa para vocês. Eu vou embora. Mas esta moça que eu nunca vi, por acaso, pode pegar alguma coisa que eu falei aqui e construir um modelo inacreditável. Ela construiu. Inacreditável. Eu nunca vou saber que uma coisa que eu falei aqui gerou uma coisa mais. Um dia eu vou adorar aquilo, eu vou visitar sem saber que fui eu que um dia falei. Isso é a rede. Então, a vida em rede nos mostra que as consequências do que eu sou ou as ações que eu tenho não estão sob um controle objetivo e muito menos sobre uma leitura objetiva de qualquer teórico, de qualquer pensador, de qualquer clínico, né? Então, tudo é o tempo inteiro complexo. Ou a gente tira isso, ou nós vamos aplicar modelos em pessoas. Aplicar modelos em pessoas nunca deu certo, mas já foi útil. Hoje não só não dá certo, como é inútil. Eu estava numa cidade, acho que foi Campo Grande, a pessoa que me recebeu no aeroporto, eu não estava falando sobre o tema suicídio, essa foi uma das coisas que me moveu. Eu tenho esse tema, mas não estava falando sobre isso. E ele me disse, nossa, ele é um artista da cidade que me convidou, era um evento de poesia, não era nada de filosofia. Ele, estou muito angustiado, vendo, eu sou artista aqui da cidade e tal, tenho uma filha de 12 anos, e me aconteceu uma coisa, eu tenho que te contar. Parou o carro e me contou. Eu falei, o quê? Eu me interessei. Ele falou, minha filha de 16 anos, chegou para mim e disse que estava namorando uma menina. E para mim foi muito difícil, porque apesar de ser artista, não é fácil. Aí contou lá todas as questões dele, de homem, de macho, mas eu acolhi, chamei minha filha, conversei, abracei, falei, olha, é difícil para mim, me ajuda a aceitar também e tal, mas eu estou com você. Uma semana depois, a namorada da menina foi encontrada pelo pai no banheiro enforcada.
porque os pais não aceitaram. Mas aí tá, na história não é só essa. Ele começa a me contar isso e fala, meu sofrimento, Viviane, não é pela menina que morreu, nem pela minha filha que perdeu a namorada. Se você visse o pai, você veria o que eu estou falando. Ele berrava, me apertava de me machucar e dizia, não mata a sua filha igual eu matei a minha. E como ele disse que a pessoa me gostava de mim, me conhecia, eu falei, manda um recado que eu estou mandando para ele. Ele não matou a filha dele. Nunca ele pode pensar isso, porque a filha dele deveria ter brigado com ele, deveria ter saído de casa, deveria ter criado uma confusão, como eu fiz e nós fizemos, os mais velhos. Então, diante de conflito, você age, você briga, você desafia o seu pai, você xinga ele, se for o caso, e ele vai te dar um safanão errado. Não estou falando de certeza e de beleza, estou falando de vida. Hoje, diante disso, uma pessoa se mata. Aí o que faço? Eu não posso mais fazer nada, porque senão você se mata? Olha o grau de fragilidade. Mas a gente não pode culpar esse pai nunca, por ter tido um preconceito. Por um preconceito ele matou a filha. Não, ele não matou a filha. Então, é essa a realidade que a gente tem que lidar. Esses índices revelam, enfim, então, uma infinidade de coisas. Eu vou falar mais um assunto e volto para a história, já que eu estou falando disso. Veja só. O modelo piramidal, até vou voltar para a história que completa. Aquele modelo piramidal que estava na Idade Média, continua na modernidade, né? Então, o cartesianismo cria um modelo. Então, a modernidade, o Nietzsche diz, Deus morreu. O que ele quer dizer? Quando ele diz Deus morreu, ele está dizendo que a ciência matou Deus, gente. É só isso. Hoje não tem Deus, tem ciência. Então, antes você rezava, agora você vai ao médico, né? Só que quando a gente vai ao médico, a gente não só não reza mais, mas a gente não se relaciona com o intangível. Não foi só Deus que morreu, porque não sei se Deus morreu, porque Deus até ficou vivo ainda, né? Porque a gente vê as religiões explorando financeiramente, aí tanto, infelizmente, não estou falando de todas, mas eu estou dizendo que existe essa coisa. Então, o que a gente tem de religião mesmo no mundo hoje? Muito pouco, a gente tem uma manipulação muito grande. A ideia de Deus até está lá. Mas sabe o que Deus ficou vivo, mas sabe o que não ficou vivo? A nossa sensibilidade para o intangível, para o desconhecido, que é o que nos caracteriza. Ou a gente lida com o desconhecimento que somos, que a vida é e que o outro é, ou a gente não sobrevive. Por quê? Nós acreditamos na Idade Média, com o cartesianismo e a ciência, que a ciência explicaria tudo. Os psicanalistas querem matar quando eu falo isso, mas é verdade. Não quer dizer que a psicanálise e Freud, ele sentou e falou, vou explicar. Mas o efeito da psicanálise na cultura é de que a psicanálise desvendaria a alma humana e que nos ajudaria a viver melhor. Isso foi uma promessa moderna, junto com a promessa marxista, de que a gente tomaria o aparelho de Estado, as forças produtivas, e produziria a ditadura do proletariado. Nós tínhamos, ao mesmo tempo, no final do século XIX, início do século XX, a crença de que no futuro a vida social estaria mais organizada, e a vida psíquica com certeza, né? E isso foi bastante forte, porque junto disso vem uma ciência que diz, você não morrerá no futuro, tudo isso é final do século XIX, né? Então, a racionalidade nos fez acreditar que seguindo o caminho da ciência seríamos felizes. Do mesmo modo como a Idade Média diz que seguindo a religião seríamos felizes. Nós hoje temos que lidar com a ideia de que nós não somos, nem nunca seremos felizes. A ideia feliz, a palavra feliz ou felicidade, é uma ideia que vem de muito produto. É essa ideia que sustenta o consumo, né? Então, ser feliz é o que mesmo, né? A gente poderia falar de bem-estar, a gente podia falar de alegria, né? Mas felicidade é mais ou menos como a liberdade. É uma palavra que só promete, mas não cumpre. O que a liberdade é exatamente, se não se submeter com amor? Desculpe, me achei engraçado. Mas é porque no fundo é isso, né? É se submeter dizendo, eu me submeto, está bem. Eu costumo contar muito isso, que eu sempre nunca quis casar, nunca quis ter filho. Eu sou filha de uma mulher feminista, eu cresci para ser livre, né? Eu fui escrava da liberdade, cresci para nunca ter filho. Uma coisa bem difícil. Mas, eu esqueci o que eu ia falar. Eu já lembro. Lembrei, vocês aplaudiram, me deu tempo. Que é o seguinte, aí eu casei, vou contar a história para ser feministas também me engolirem vivas, mas eu estou contando uma história, infelizmente.
quando minha mãe é muito feminista, então eu era muito feminista também, mas chegou uma hora que aquilo começou a me incomodar e eu senti que aquilo estava me oprimindo. E aí eu me casei com 36, 37. E o meu marido, na época, mais novo, queria muito ter um filho. E eu tive um filho porque ele insistiu, de verdade. Porque para ele, porque eu falei, poxa, quer, eu falei, vou ter, depois... Fiquei na dúvida, a gravidez inteira eu tinha dúvida, se eu conseguiria ou não ser mãe, uma angústia muito profunda, né? E o meu filho foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, além dele ser meu amigo, meu querido, minha alegria da vida, mas não é isso que eu quero dizer, não. É porque eu aprendi a me submeter ali. Eu aprendi a ficar 9 meses tendo como referência a minha barriga, não meu pensamento. Eu não podia bater a barriga em qualquer lugar, eu não podia comer qualquer coisa. Depois eu fiquei 6 meses passando o filho de um peito para o outro amar. Você tem ideia que a minha pilha qual é? Na minha cabeça 1000 por hora. Eu aprendi a ficar parado, sem fazer nada, sem trabalhar, sem escrever, sem pensar, sem ler. Eu só lia ele, porque ele era um bebê recém-nascido. Eu tinha que saber se ele estava com febre ou não. Eu agradeço a vida por ter esquecido de mim durante tanto tempo. Aí depois eu voltei, porque também ninguém é de ferro. Então, a liberdade, isso tudo não existe. Então, a gente tem que retornar para o princípio da nossa vida que a gente perdeu, né? Então, a civilização está sempre prometendo. Prometo você o céu, se você rezar. Prometo você o céu se você ganhar dinheiro e comprar os produtos que o capitalismo te dá, né? Prometo você o céu se você for linda. Mas você, não sei se vocês sabem, a Gisele Bündchen foi traída, o marido traiu com a babá. Quer dizer, ela é a mulher mais linda do mundo, mais rica, mais poderosa, e o marido traiu com a babá. Então eu digo, por que não ser a babá ao invés de ser a Gisele? Basta ser uma pessoa, de repente, amável, né? Com um bom sorriso, né? Pra que tanta beleza, tanto dinheiro, tanto corpo? Olha o que estão sendo feito com os bumbuns aí, gente. Olha os bumbuns, doutor bumbum, doutora bumbum, que é isso, né? E um bumbum que vai ficando deformado por silicone industrial, inclusive. Mas, enfim, ser bonito, ser famoso e rico, não faz você ser amado, faz você ser respeitado, inclusive admirado, querido. Mas amado exige que você seja amável. Ser amável é algo que você não explica, não tem fórmula, né? Ser amável é um gesto, um certo modo de rir, de conversar, um certo modo de ocupar o seu próprio corpo, né? Tem um modo de existir que te torna uma pessoa. E parece, às vezes, que as pessoas são pessoas estranhas dentro de si. Isso tudo é muito presente no nosso tempo. Então, as promessas de felicidade nos tiraram historicamente de onde? Do corpo. Não precisa internet, né? A gente sempre negou o corpo. Eu uso essa frase que eu inventei quando não tinha internet. Ou pelo menos a gente não usava. Que é, somos uma cabeça obesa arrastando um corpo raquítico. Né? Nós não temos corpo há muito tempo. Na Idade Média, para Platão, começa com Platão, ter corpo é erro. Leva ao erro do pensamento. Na Idade Média é o pecado. E na modernidade, a paixão, os afetos, isso é um desequilíbrio, né? Então, somos seres que chegamos na virtualidade sem corpo. Se a gente estivesse hoje, nossas crianças, adolescentes, adultos e velhos, usando a internet do mesmo jeito que a gente usa, está um pouco demais, mas mesmo que fosse esse tanto, mas atrás da tela tivesse um corpo, a gente não estaria dominado por notícia falsa. A gente não estaria dominado como está dominado pelos absurdos que a gente vê. Não, eu não só tenho a internet, como eu tenho a minha vida terceirizada, como eu tenho preguiça, como eu odeio o sofrimento e chamo o sofrimento de culpa ou de penalidade. Falta de dinheiro, ou burrice, ou falta de Deus que não me ajuda, né? Quando, na verdade, o sofrimento, ele é o fundamento da existência, pelo menos para Nietzsche, que é a angústia. Como é que o Nietzsche pensa angústia, né? O Nietzsche não usa essa palavra. Eu estou interpretando e uso textos do Nietzsche, mas ele não trata dessa maneira, mas eu tenho como argumentar isso. A questão é, nós não somos seres da falta para o Nietzsche. Eu não sou um ser cortado, né, barrado, um sujeito barrado, que eternamente busco a minha complementação, a minha perfeição. Estou sempre buscando alguma coisa que eu nunca encontro, como pensa a psicanálise. Para o Nietzsche, nós somos seres excessivos, porque a vida que está em mim é muito maior do que eu dou conta. Então, o tempo inteiro eu dou conta do excesso que todo dia vem para mim. Quando eu vejo uma criança com fome na rua, quando eu vejo um pôr do sol, quando eu leio uma notícia, meu corpo é tomado por uma intensidade que me enlouquece.
E eu tenho que canalizar isso em compreensão, em entendimento, em palavra. Então nós somos movidos pelo excesso. Então o que é angústia? Angústia é o melhor presente que uma pessoa pode ter. Uma pessoa angustiada é uma pessoa cujo contorno psíquico é menor do que a sua própria alma que cresceu. Alma no sentido de, não mística, né? Então o que é a angústia? É quando o meu corpo já está com o número 40 e a minha ordem moral, psíquica, pessoal é 38. Então começa a ficar apertada e a glote fecha, eu não consigo mais pensar, não consigo mais existir, né? Essa sensação insuportável da angústia é ela que faz você ir em direção às jornadas cada vez mais difíceis, ou seja, em busca de si mesmo. É isso que a angústia faz. A angústia diz para você: está parado, ô cidadão, mova-se. É isso que a angústia faz com você. Levanta daí desse seu jeito, sei lá, faz uma bagunça, desarruma a casa, sabe? Beija numa boca torta, faz qualquer coisa. Faz algo, é preciso mover, porque senão faz uma estagnação. É essa a perspectiva. Nós hoje não por causa da internet, mas por a historinha que eu contei, nós temos um desconhecimento histórico, cumulativo com o corpo, em tal grau que hoje, quando uma pessoa sente as variações afetivas naturais de um corpo, de uma vida, ela tem medo e medica-se. Uma diferença atual, mas sempre foi assim, não é culpa da internet, mas só uma coisa mais recente. Quando um menino, porque esse era menino, não era menina, mas a menina vivia de outro jeito. Mas eu vou dar exemplo do menino, que mudou muito com essa história das meninas terem tomado a frente, que é bem bacana, né? Mas era um menino que tinha que abordar uma garota. Então, quando ele gostava de uma garota, imagina que dificuldade do garoto. Ele, mais ninguém tem que ir, e não é pela internet. Ele tem que ir lá e falar com a garota, falar: olha, tô afim de você. Como é que fala uma coisa dessa? E geralmente ela vai dar um não, porque é um tipo de cena que a gente tinha que fazer na época, né? Aceita depois, né? Então, esse garoto, a iniciação sexual amorosa dele envolvia ele lidar com afetos que a mão suava de pingar. O coração bater a 1000 quando chegar perto dessa garota. E ele tinha que se acalmar para chegar perto dela. Hoje, quando um garoto gosta de uma garota, ele manda primeiro por escrito. Ele já sabe se ela aceita ou não. Então ele não lida agora. Mas no dia que ele vai ter a primeira entrevista de emprego, ele diz que está com síndrome do pânico. Porque a mesma sensação que ele desconhece completamente o assusta num grau que ele fica desesperado. Gente, eu vejo as pessoas contando coisas que eu fico chocado. Falou: o que você está sentindo é natural. Então, o que é natural? Isso é natural nos seus afetos. Por favor, é natural. Você que tem que fazer uma respiração profunda, uma meditação, uma caminhada, né? Sei lá o que você vai fazer, ouvir uma música, dançar, desse é o jeito. Mas esta variação é normal. Hoje nós desconhecemos os nossos movimentos afetivos e nosso corpo é um absoluto desconhecido para nós. Por isso que nos matamos. Eu vou falar do meu jeito. Se uma pessoa, estou falando de criança e adolescente, porque é o meu tema, mas qualquer pessoa que tiver noção da grandeza que é um corpo, não mata-se mais, jamais. Você não precisa de nada, nem de absolutamente ninguém, para ter sensações inacreditáveis. Se você desenvolver a sua capacidade, a sua sensibilidade auditiva e conseguir ouvir música. Se você desenvolver os seus olhos, por exemplo, colocar amor no que vê, né? E conseguir ver o que tem de beleza no mundo. Até no meio do lixo tem beleza. Até no meio do lixo tem beleza. Entre os prédios tem beleza. Não precisa só natureza, mas tem a natureza, né? Então, a vida é cheia de coisas inacreditáveis. A vida é um parque de diversões. Eu escrevi um conto que só tem o título: A Mulher que se Perdeu entre a Sala e a Cozinha. É que tinha tanta coisa, que ela via tanta coisa no caminho, que ela não conseguiu chegar lá. Tudo bem que eu digo, tudo bem que a casa era grande. É a única coisa que tem no meu texto. O conto só diz isso: tudo bem que a casa era grande. Mas a brincadeira é dizer o seguinte: é meio Clarice Lispector essa ideia, né? Meio parecido com aquelas delírios maravilhosos da Clarice. É como se fosse assim: o mundo interno pode ser tão grande e o mundo externo é tão amplo que daqui até aquela porta onde eu saio, eu posso demorar um ano e eu não vou ver tudo que tem nesse caminho. Por que eu tenho que ir à China, à Indonésia, aos Estados Unidos, à Califórnia, a Fernando de Noronha?
posso ir, se eu quiser, se eu puder, né? Mas essa descoberta, então, as crianças não têm essa sensação de descobrir, de perceber, de ver, de brincar. Não só pela internet, torna-se apenas um exercício conceitual racional. Se eu olho racionalmente para o mundo, eu garanto a vocês, o mundo é uma merda, desculpa a palavra, o ser humano é um horror, a vida é uma bosta, é melhor a gente se matar. Eu não tenho dúvida. Se você fizer uma análise lógica é polarizando o bem ou o mal. Você vai descobrir que o mundo é mau. Se você usar o raciocínio lógico e pensar em Deus, você vai ter certeza que não há nem Deus nem nada sagrado. Eu estou dizendo que Deus existe ou não, eu não tenho a mínima ideia, de verdade. Eu lido com um desconhecido, na boa. Mas eu te garanto que pensar, isso é filosofia pura, pensar é colocar a vida em caixas, em palavras, não é isso? Em linguagem. E a linguagem não cabe o que você imagina ser infinito, transbordante, mutante, intenso. Se você imagina algo sagrado, como é que você fala esse sagrado? No mínimo é poesia ou música, né? É impossível ser falado. Então, a linguagem lógica passou a ser a linguagem do amor. Eu falo de amor usando a linguagem lógica. Eu não sei se eu vou me separar, professora, porque, olha, de um lado, meu marido é ótimo, ele faz isso, é bom para mim. Do outro, entendeu? Tá muito pior, porque tem que separar. A vida não é isso, né? Muitos pais querem entregar os filhos, não querem mais, cansei, né? Enjoei, não dá. Eu pensei que era outra coisa, sabe? Meu filho não está correspondendo, né? Assim como os profissionais da educação, que eu adoro, não é uma crítica, nunca ninguém, porque está todo mundo no mesmo barco furado, mas os profissionais da educação olham e dizem, essas crianças têm problemas, né? Essas crianças são horrorosas. Não leem os jovens, sabia? Os jovens não leem, não é verdade. E se não leem, a culpa é da minha geração que entregou essa bola? Como é que eu posso pôr culpa nos jovens? Não em mim, que fui eu que entreguei essa bola. Como a juventude pode ter culpa e as crianças terem culpa? Não tem, não tem. Elas são apenas o sintoma, ou a manifestação de tudo que está acontecendo. Bom, estou acabando o meu tempo, não está? 10 minutos. Vamos ver o que o mundo entra. Mas a gente tem um debate ainda. Não, 10 minutos é tempo à beça. Depois que você faz televisão, você não tem ideia do que é 5 segundos. É verdade. Olha bem isso que eu falei, mais um ponto, hein? 5 segundos eu descobri editando. Se falta 5 segundos, você não tem ideia como demora a cumprir 5 segundos num vídeo. E na vida? 5 segundos para você não vale nada, mas pode salvar a sua vida. 10 minutos para você não vale nada, mas pode salvar a sua vida, né? Ou destruir sua vida, não é isso? Então, se a gente aprendesse o exercício da presença, se a gente exercitasse, eu não estou falando clinicamente, não estou dizendo que isso é técnica para aplicar, não. Eu estou falando para nós, pessoas, né? Se nós entendêssemos o exercício, pode até aplicar, mas eu digo que minha intenção agora é apenas para cada um de nós. Se a gente exercesse a presença, a gente descobriria, e eu faço isso de propósito, estou falando de experiência própria, né? Eu exercito isso. Se a gente exercita a presença, você tem muita diversão para fazer. Mesmo quando o trânsito está interrompido, mesmo quando você não tem trabalho, não tem emprego, mesmo quando deu tudo errado, mesmo quando está um inferno na sua vida, tem algo para você fazer de divertido sempre, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que os pais dão um presente para os filhos, mas deviam dar presença. É isso que os filhos querem, eu não tenho a mínima dúvida disso. Bom, eu vou usar agora uma referência que eu não falei, que é fundamental, que é a relação de como essa pirâmide desapareceu. Ela foi se quebrando com o capitalismo, né, que quebrou a produção. A primeira vez que quebrou a pirâmide foi na produção. Um corta, outro costura, não é isso? Então, olha aqui, ó, isso aqui é o Orkut, né? Isso aqui é a internet, é um corta, outro costura, e eles vão se tocando nas interfaces e dando um grande corpo. Isso é o modelo em rede. Mas foi literalmente a internet que trouxe esse novo modelo e que quebrou tudo aquilo que eu contei, e a gente entrou no século XX com algumas dificuldades. Por quê? A gente entrou no século XX com uma capacidade, a gente entendeu, até mesmo com a Revolução Russa, no início do século XX, que o pensamento intelectual, que a inteligência, é uma arma mais poderosa que as outras. Porque os americanos tinham armas e os comunistas tinham conversa, né? Por meio do blá blá blá, os comunistas se tornaram a segunda força política, força física, inclusive moral e humana, e sei lá, de armas, né? A gente imaginou pelo menos
na Guerra Fria. Então, o século XX não investiu em humanidades, porque os capitalistas tinham medo de virar comunistas se pensasse demais. E os comunistas tinham medo de voltar a ser capitalistas se pensasse demais. Então, em todo o mundo, não se desenvolveu humanidades. Pelo contrário, não é só no Brasil, no mundo inteiro, retornou. Onde a gente investiu em técnica, só em técnica. Portanto, para finalizar essa parte, iniciamos o século XXI com um desenvolvimento tecnológico inacreditável e belíssimo, mas com o embotamento do humano. Nós somos incapazes de lidar com uma frustração, batemos perninha, que eu quero, não é isso? Nós somos incapazes de lidar com o mundo e com a gente mesmo. Imaturidade política, social e humana. E esse é o nosso desafio. Aí volta lá agora, porque eu vou finalizar com esse exemplo, né? Então, veja só. O que era o melhor exemplo da pirâmide? É o exemplo familiar, né? Quando existia a pirâmide, que é, em casa, os filhos, que não eram 1,7, eram 4, 5, 6, 7. Minha avó teve 11 e minha mãe 6. Minha mãe teve 4 e adotou 2, porque ela não conseguiu os outros 2. Ela ficou arrasada, porque ela achava que tinha muito pouco filho, né? 4 só. É verdade mesmo, naquela época era isso. Então, as crianças em casa, a mãe no meio, né? Com a avó, uma tia solteirona, e na ponta o pai. Mas quem inventou o pai foi a mãe. Por quê? A mãe está em casa com as crianças e dando ordem nas crianças. Tem que ter ordem, não precisa nem discutir isso, né, gente? É fundamental ter limite, né? Fundamental, né? Para viver bem. E está lá a mãe dando limite. Não tem mais jeito, ela diz para as crianças: quando seu pai chegar. Então ela cria o mito do pai que vai chegar e criar, né? Quando seu pai chegar. Portanto, a mulher, naquela época, não só cuidava da casa e dos filhos, mas mandava nos filhos, mandava no marido, na família do marido. Isso é o feminino, né? O feminino se caracteriza por essa capacidade de controle de mando. Nós mandamos bem demais. Quer botar alguém para mandar em todo mundo, coloca uma mulher. Porque a gente olha para todos os lados, né? O feminino tem essa multiplicidade. Então a mulher dominava a família, mesmo. Inclusive, vocês sabem disso, quando uma mulher é realmente uma mulher. Estou brincando, eu ia exagerar. Mas eu ia dizer o seguinte: uma mulher tipicamente da época da minha mãe, ela não só mandava nos filhos, coisa, como mandava literalmente em toda a família do marido. É ela que faz o cara ser filho. A mulher é que faz o filho gostar da mãe dele depois que casa, sabe? Ela que leva ele para visitar. Então, ela é o centro de tudo. O que aconteceu? Ela saiu para trabalhar. Tem ideia do buraco? Do vácuo? Você tem ideia do que é uma mulher sair de casa para trabalhar? Ela é muito dominadora. Então, o que acontece? Ficou a avó e a tia solteirona, ainda segurando a peteca. A avó casou de novo e faz faculdade. A tia solteirona sumiu do mapa, felizmente, graças a todos os santos, amém, né? Não tem mais solteirão. É solteirão porque quer, ou porque está sem ninguém ali, vai adiante. Não é mais isso, acabou. Portanto, o que ficou com essa transformação? As crianças têm que ir para a escola. A escola é a solução de tudo. Mentira, a escola nunca foi resolução para nada. Essa mania de achar a educação que muda o mundo não é verdade. Quem muda o mundo são os seres humanos em casa, na rua e não na escola. A escola é um pedaço de mundo, coitada. Ela está lá penando igual a gente aqui fora. Tudo é escola. Põe aula de tudo na escola. Não. A aula atrapalha. Quando a gente coloca aula de filosofia, as pessoas passam a odiar a filosofia, porque a aula é chata. As relações da educação são desagradáveis, piramidais. Né? Os alunos têm a internet e eu fico exigindo que você decore um assunto para falar na prova. Especialmente nas universidades, isso não é muito presente. Então, o que a mãe faz e o pai? Trabalha durante o dia inteiro, faz mestrado à noite. Que se não tiver mestrado, não cresce na profissão. Isso é uma exigência do mercado. Então, essas crianças, o pai e a mãe querem ganhar dinheiro para ter uma boa escola e colocam o filho na boa escola. Mas uma boa escola não dá formação ética jamais, gente. Jamais. Você pode pagar 1 milhão na sua escola. Porque você aprende a dizer não a si mesmo, no sentido mais maduro, não só de 3 aninhos, 4 aninhos, mas quando vai crescendo, vai lidando, por afeto. Então é por afeto. Quando tira o afeto, não tem mais nada. A escola não consegue fazer isso. Portanto, nós temos crianças hoje que passam o dia inteiro sozinhas, no computador ou na escola, mas essas crianças são crianças mimadas, porque os pais chegam em casa cansados e enchem elas de presente, não estão com elas, então as crianças são mimadas, não sabem lidar com a frustração
e tem diante de si a internet. Você tem ideia do que é Deep Web? Pois é, a maioria deve saber, né? Quem me mostrou, entrou comigo e me mostrou, foi meu filho de 14 anos. Porque ele é meu parceiro na internet, ele me ajuda a trazer dados. Então, mãe, você não acredita. Ele aprendeu sozinho com 14 anos. A Deep Web é uma internet onde não tem endereço. Você não tem como identificar. A polícia não tem como identificar. Porque ela não é oficial. Mas todo mundo navega na clandestinidade. Ali é que tem pedofilia, tráfico de órgãos. É isso que tem ali dentro. Uma criança de 14 anos, qualquer criança de 10 anos, pode entrar porque tem um manual. Olha aqui, mãe, como eu aprendi. É assim que nossas crianças estão. Então, isso é o que nos caracteriza. Como resolver isso é a nossa questão. Primeiro ponto favorável. As crianças a menos de 10 anos, inclusive vejam um vídeo que está postado na minha página no Facebook, mas vocês encontram, coloca... É uma escola da Tijuca, que um professor fez uma música e apresentou essa música para as crianças, fez a música com as crianças, fizeram a letra, ele fez a música, a música é linda demais. Deem uma olhada que vocês vão descobrir isso, está na minha página. É uma escola da Tijuca que fez isso, vocês têm como achar. A música diz assim, são as crianças dizendo para o pai, pai, mãe, larga o celular, vem brincar comigo na rua, vem ver o pôr do sol comigo. Nós somos pessoas que se relacionam com o mundo, mas nós temos pós-graduação em solidão. Meu filho me diz que as crianças na escola dele vivem lá em casa, fazem festa, amigos, não está sem amigo não, a casa cheia. Ele chega, ele está brincando e fala assim, mãe, tá vendo aquilo ali? Ninguém tem nem que estar com ninguém, mãe. E não é porque estão na internet, não tem celular, eles estão brincando. Mas eles não conseguem fazer esse vínculo, todos são sozinhos. Isso é um desafio muito grande. Portanto, para terminar, é um momento difícil, essas crianças estão sozinhas, a gente tem que reconstruir, depois se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso, tem como reconstruir em rede essa família, a família agora não é mais o marido, a mulher e os filhos, a minha família, por exemplo, agora, além da minha família nuclear, mas a minha família, como eu viajo, que eu considero mesmo, é o porteiro do meu prédio, o rapaz que tem uma banca de jornal na frente do meu prédio, que o Rio de Janeiro é muito violento, eu preciso de ajuda, a moça que trabalha na minha casa, a minha secretária da minha empresa. O que eu estou dizendo? Que o meu porteiro não é mais o meu porteiro, ele deixou de ser há muito tempo. Ele é um ser humano que eu olho no olho, eu converso, eu tenho um vínculo real com ele, porque eu sei que ele pode me ajudar e eu posso ajudá-lo. Da mesma maneira, a minha secretária, ela passa férias na minha casa de campo, ela é alguém com quem eu tenho vínculo, porque ela larga tudo para cuidar do meu filho, que está hoje com 14 anos sozinho, em casa, por acaso. Não precisaria porque tem mais gente, mas hoje ele fica 2, 3 dias sozinho em casa, porque eu posso confiar na rede que eu fui criando. E eu tenho também 2 pais de amigos íntimos dele com quem eu tenho vínculo. Então, quando eu tenho um problema, eu não pergunto para ele, eu ligo para o pai do amigo e falo assim, eu estou com uma dificuldade, tenta pesquisar aí com o João o que ele acha. Um dia ela me perguntou, eu estou preocupada que ele chegou com um objeto aqui que não é dele. Eu estou preocupadíssima. É a segunda vez que eu acho uma coisa assim, eu estou preocupada. Ele está roubando, Viviane, eu estou apavorada. Eu falei, deixa que eu descubro. Eu descobri com meu filho de uma maneira muito sutil. Então, nós trocamos informações entre nós. Essenciais. Sabe por quê, gente? Porque crianças precisam de um capitão no navio. Ela se sente segura se alguém dirige o barco. Eu dirijo o barco. Eu dou toda a liberdade para meu filho, mas em última instância eu dirijo o barco. Eu é que faço a coordenação, até que eu vou dar essa direção para ele. Então, tem como construir. Imagina o seguinte, se cada um de nós construir ao redor de si uma rede favorável, como eu estou construindo, para criar seus filhos. Por modéstia, né? Eu sei que eu não dou conta, eu peço ajuda. Se cada um de nós criar uma ambiência favorável ao redor de si para criar os filhos, a gente tem outro mundo, não é isso? Isso é uma sociedade em rede. Precisamos uns dos outros. Não tem um presidente que vai ganhar e vai resolver o problema do Brasil, nem o problema do governo do Rio Grande do Sul. O que vai mudar é cada um de nós se tornar uma pessoa autônoma, responsável e madura. Ou a gente amadurece a partir dos 3, 4 anos de idade, ou a gente não tem sociedade. Nossas crianças continuarão sozinhas, elas nunca mais vão ter uma mãe dentro de casa. Elas nunca mais vão ter uma avó sentadinha fazendo bolo para ela. Eu brinco quando eu digo que Preta Gil é avó. Você acredita que Preta Gil vai fazer neném, botar um neném no colo, fazer um bolinho para um neto? Não vai, mas ela ama o neto. Ela vive falando desse neto, mas ela não é a avó que vai cuidar do neto. Então quem vai cuidar, né? Então tem que ter outras pessoas. Se na escola a gente não pode chamar o professor de tio e tia, não pode, gente. A criança não vai ficar tio, não, professor, professor.
Porque o professor não pode ficar abraçando criança e ficar... Mas a moça que trabalha na cozinha pode. A moça da faxina, a moça da portaria. A gente tinha que tratar melhor os funcionários de uma escola, dar formação e pagar bem, porque essas podem abraçar uma criança que está desesperada e que vai para o banheiro se mutilar. Ela pode beijar essa criança, pode abraçar. Eu amo você, meu filho não faz isso. Pode. Pode ser, inclusive, treinada para isso. Então, ou a gente aprende com modéstia, que não estamos conseguindo criar nossos filhos, que não somos capazes de produzir o mínimo de estabilidade, ou a gente vai entrar em falência absoluta. Ou a gente entende que a maior falência é nossa e não deles, das crianças, ou a gente não chega a lugar nenhum. Ou a gente para de enquadrar essas crianças em modelos e olha para elas e vê e tenta perceber o que ela traz, ou não vai ter modelos. A última coisa fundamental, infelizmente já acabou meu tempo, mas eu vou trazer isso que talvez no debate se interessem a vocês, é um tema importante. Quando você tinha em casa pai e mãe criando filhos, o pai ensinava o menino a ser menino e a mãe ensinava a menina a ser menina. Hoje essas crianças têm 32 gêneros auto-identificáveis. Aí eu olho e digo que isso é horrível, que isso é desequilíbrio. Não, não, não. Essas crianças foram criadas soltas e elas navegam na questão de gênero. Na minha época, a gente navegava na sexualidade. Era moda explorar a sexualidade. Hoje se explora o gênero, não é mais a sexualidade. Então, primeira conclusão, que o gênero, como nós conhecemos, foi um treino, né, gente? Porque quando a gente era treinado, a gente era direitinho homem e mulher, né? Agora que não treina mais, a coisa mudou, né? Então, eu vou fazer o que com essas crianças? Eu vou discriminar? O maior índice de suicídio está em crianças que não se identificam com gênero nenhum na tenra idade. E não conseguem se localizar. Eu não estou dizendo que os pais têm que treinar filho, não. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que nós temos que entender essa questão de gênero de outra maneira. Mudou, ninguém está com essas crianças. A referência física de papel delas é completamente desintegrada. Agora, é problema que tenha tantos gêneros? Eu não sei responder essa pergunta. É muito além de qualquer coisa que eu tenha estudado em minha vida. E olha que eu estudei muita coisa em minha vida. Eu não consigo explicar isso. Então, eu peço que a gente tenha modéstia e honestidade para lidar com este fenômeno tão marcante que é a questão da diversidade de gênero. Minha visão é que no futuro nem a luta feminista vai existir, porque a luta feminista é a luta das mulheres. Mas o que é mulher, exatamente, hoje? Eu conheço uma criança de 15 anos de idade, acompanho, conheço os pais, a mãe é professora universitária, o pai é músico, ela um dia se chama ela, um dia ela se chama ele, um dia ela se chama elo, porque ela é ela e ele ao mesmo tempo. Aí você vai dizer o quê? Que ela está desequilibrada, vai interná-la, mas ela tem vários amigos que pensam do mesmo jeito e que se fortalecem nesse lugar. Esse é o nosso desafio, queridos e queridas. Nós temos uma sociedade cheia de desafios, mas isso é apenas uma transição de modelos. Estamos saindo de um modelo para outro. Nós estamos saindo de um modelo onde tudo estava no lugar, mas de modo excludente, para um mundo em que está tudo fora do lugar, mas que cabe mais gente, que é mais aberto, que é mais democrático. Nós não temos retrocesso, não há escolha para voltar atrás. Não há essa possibilidade. Então, a gente precisa, com honestidade, sem preconceito, ler o nosso tempo para poder atuar nele. Ou então, nós vamos chegar no final do século XXI com uma sociedade robotizada, feita de velhos, sem criança e sem vida. Muito obrigada. Obrigada. Bom, vamos seguir, né? Agora, trazendo um pouquinho de interatividade, a moda antiga, escrito à mão, elas vieram à mão. Perdão, a alergia está incomodando um pouquinho. Viviane, então, vou te ler como o pessoal registrou, tá? Assisti um vídeo teu sobre a solidão e a capacidade de estar só no mundo. Poderias falar um pouco sobre isso nesse momento das redes na atualidade? Sim, a gente diz sempre na internet assim, desde que surgiu, a internet vai fazer as pessoas ficarem sozinhas. Eu dizia, quem me dera que ela fizesse esse presente, né, com a gente, porque a solidão é a condição da dignidade. A palavra dignidade ninguém usa mais, né? Digno é uma coisa que não presta, mas ninguém usa essa palavra. Mas digno é alguém que carrega o seu próprio corpo, a sua própria pessoa, né? Com grandeza, né? Então, olha aqui, ó.
eu ando, né? Eu tô comigo, né? Eu me carrego, eu existo. Eu posso não ter essa perninha e ter uma muleta, não é? Eu posso estar careca, porque eu estou tratando um câncer, não é isso? Eu posso estar com qualquer coisa, mas eu existo, não mereço? Pobre, maltrapilho, qualquer coisa. Mas eu existo, isso é dignidade. Para você ter dignidade, você tem que se ver. E essa é a condição, se ver. Não os outros, a partir dos outros. Porque quando eu estou na rua, eu olho para o seu olhar, eu saio toda arrumadinha. Eu e vocês, eu também, falando isso também faço, todo mundo faz. Toda bonitinha. Aí eu andei, 3 pessoas me olharam assim, eu volto para casa. E eu achei que eu estava linda, né? É assim que funciona? Então, nós somos determinados, é assim mesmo, é assim que é. O outro nos marca muito, alguns mais e outros menos. Tem gente que é escravo, tem gente que nem tanto. Mas não tem ninguém que vá para a rua sem que o outro o marque. Então, isso é o Nietzsche, no Zaratustra. A solidão é diferente do abandono. Você está abandonado quando ninguém te quer, mas você está sozinho quando você está com você mesmo. E você pode abrir mão dos outros. Nós nascemos sozinhos, certo? E morremos sozinhos. A solidão é próprio da existência. Então, o que deveria ser ensinado na escola? O inevitável, não é não? Se a solidão é condição de vida, não é? A gente não deveria aprender? Não. Então, eu falo nesse vídeo que as escolas deveriam ensinar as crianças a exercer a sua solidão. E eu digo para vocês, é o que eu mais exercito com meu filho. E eu sou muito orgulhosa disso. Ele fica sozinho muito bem. Ele é muito automotivado. Ele estuda, ele inventa, ele muda o quarto. Mãe, vamos pintar tudo, ele chama de projetos. Eu ajudei, né? Ele configurar que eu ajudo. Mãe, eu estou com um projeto novo, vamos mudar o quarto. Não tem nada para fazer, ele inventa. Por que a gente não faz um bolo? Entendeu? Então, assim, é a capacidade de se automotivar, de se perceber e de conseguir ficar sozinho. Se você não sabe ficar sozinho, você se prostitui, casando-se com uma pessoa que você não quer ver na sua frente, sendo amigo de pessoas chatas. Eu já passei por isso. Ui, eu queria matar uma por uma. Mas eu não consegui estar sozinha, né? Bom, complementando, porque o mais importante é o que eu vou falar agora. Exercer a solidão no mais alto nível é o que torna você querido pelos outros e rodeado. Porque quem não exercita a solidão é o chato carente, gente. Quer atenção, quer atenção. Então, a festa devia ser um lugar que todo mundo sai de casa para trocar o que tem na festa, não é isso? Não, sai todo mundo fraco, sem nada, querendo engolir o outro. É uma festa de vampiro. As festas são vampiros, um querendo sugar o sangue do outro. Então, se eu sei ser sozinha, não. Por exemplo, as mulheres diziam assim, ninguém fala isso felizmente. Ah, eu quero um homem que me faça feliz. Eu falo, minha querida, seja feliz e arrume um homem que te queira. Por favor. Então, o homem que vai me fazer feliz, ou a mulher que seja, se eu sou homossexual, né? Então, não é o outro, a mulher ou o homem que vai me fazer feliz. Quem vai me fazer feliz nem é grande coisa. Eu até falei que a palavra feliz, né? Nem é grande coisa, mas o meu bem-estar tem que ser garantido por mim, na relação comigo mesma. Eu tenho que ser uma boa companhia para mim mesma. Eu não estou comigo mesma aqui? Imagina se isso aqui é um inferno. O Nietzsche chama isso de má consciência. É a segunda dissertação da genealogia da moral. Quem quiser olhar. Entendeu? É inacreditável. Então, o que é a má consciência? É aquilo que é o banco de dados que me olha, me destrói, simplesmente. Me inferniza. Porque aqui no meu banco de dados, tem o dia em que você disse que eu não estava bem vestida, tem o dia em que alguém me tratou mal, não é isso? Então, eu tenho rancor na memória. Eu tenho mágoa. Então, o que é a solidão? É pegar essa mágoa, fazer uma faxina nessa mágoa, limpar esse inferno que fica atrás de mim, me infernizando, limpar e sair para a rua contra pessoas. Olha que lindo. Aí eu vou encontrar pessoas, eu vou bater papo. Aí pode falar de qualquer coisa, vamos falar do teto vermelho. A conversa é ótima, porque são pessoas livres. Não, nós somos escravos de nós mesmos, dos nossos preconceitos, nossos rancores, nossas mágoas, e queremos que os outros tenham paciência de nos ouvir. Pelo amor de Deus, não me liga para me falar da sua vida, não. Por favor. Nunca, jamais. Ninguém faz isso, felizmente. Viviane, eu vou ler 2 colocações, que aí a gente faz um paro, eu acho que fica mais interessante até pelo conteúdo. Sobre a perda da noção do corpo, com as novas tecnologias, a internet, o lidar com o real ficou mais difícil ou ficou com fantasias, o prazer, a dor? E a produção do excesso da virtualidade, das relações em rede, não teria produzido a sociedade do cansaço?
dar conta, nunca conseguimos dar conta de todas as possibilidades. Porque precisa dar conta, não precisa, né? Eu concordo com essa pergunta. Vou começar pelo fim, porque foi que veio primeiro, está mais na minha cabeça. Sim, produziu esse cansaço, essa exaustão, é um inferno essa exaustão. Agora, a questão é, como eu comecei falando, veja só, por que eu tenho que dar conta do que o outro está querendo de mim, entende? O outro está querendo, mas por que eu tenho que atender? Então, isso é uma coisa que a gente pode cortar. A gente pode, de fato, cortar. Quando eu olho na internet uma foto de alguém feliz, fazendo uma coisa linda, porque uma coisa... Gente, por favor, olha com um pouco de senso crítico. É ridículo. É ridículo. No Natal, eu estava na festa na casa dos meus pais, e meu sobrinho começou a fotografar a ceia, porque o prato era bonito. Eu falei, meu filho, hoje é Natal, todo mundo fotografa a ceia, ninguém olha a do outro. Dá tempo de olhar a ceia de alguém? Se todo mundo fotografa alguma coisa e posta, então é uma coisa assim, infantiloide. Isso vai passar, entendeu? A gente vai ter vergonha dessa coisa ridícula de fazer foto. Alguém me disse, sai do Facebook e vai para o Instagram. Eu já não tenho paciência mais nem para nada, mas me disseram assim, não, Instagram você vai ter muito sucesso. Eu falei, por quê? Você é uma pessoa interessante, a sua vida, né? Eu tenho cachorro, essas coisas que eu falo, eu faço. Eu tenho bicho, eu tenho casa de campo, eu tenho uma vida animada no sentido físico, eu sou uma pessoa alegre. Viviane, isso é muito legal. Faz o seguinte, você não precisa nem mais fazer vídeo nenhum. Você anda com um celular e tudo que você faz é posta. Eu falei, você está louca? Eu não tenho dinheiro no mundo que vai me fazer viver com um celular me fotografando para mostrar minha vida para o mundo e ganhar dinheiro com isso. Me desculpe, isso não existe. Eu preciso de intimidade. E outra coisa, aquilo é falso. É falso. Não é falso porque a pessoa está mentindo. É falso porque é fotografia. Sabe um quadro do Magritte, acho que é Magritte, que está escrito, isso não é um cachimbo, que o Michel Foucault comenta? Gente, por favor. Quando tem um desenho, uma pintura do cachimbo, ele escreve, isso não é um cachimbo, ele está dizendo, gente, isso é um quadro. Isso não é um cachimbo, isso é um quadro. É uma pintura. Hoje em dia, as pessoas chamam de pedofilia. Uma pintura em que um homem nu... Isso no Centro-Oeste, não sei se foi Cuiabá, enfim, eu estava no evento, cara. Eu fui ver o evento, as mulheres gritando, os homens na porta berrando, queriam destruir o museu. Era um traço de caneta com um homem nu e uma criança em pé olhando. Mas era um traço de caneta, não tinha corpo, não tinha cor, não tinha nada. Queriam destruir o quadro e queimar. A pintura não era brasileira, uma exposição. Então, tem que lembrar para as pessoas que aquilo é um quadro, não é pedofilia. Uma coisa é um quadro, então uma coisa é a fotografia, meu Deus, e outra coisa é a vida. Uma coisa é o vídeo de uma exposição, que a pessoa tem a intenção de mostrar que a criancinha está sofrendo aquilo ali. Outra coisa é a exposição, como estava acontecendo. Então, nós, por medo da vida, porque nós somos covardes, a gente não gosta de sofrer, como eu disse, o sofrimento é necessário, né? Então, ou a gente sofre e cresce, ou a gente embota, né? Então, nós estamos nos embotando. Por quê? Nós não querendo sofrer, a gente não querendo sofrer, a gente terceiriza a vida para todo mundo. A gente não sabe lidar com absolutamente nada. Então, o que se tornou a vida? Retrato da minha impotência em existir. Porque ao invés de eu existir, eu posto, certo? Isso vai passar. Vocês não tenham dúvida. Mas a rede social sim nos faz isso. Mas não é a rede, você entende? Não é a rede que faz isso. É a relação que eu estabeleço com ela. O iniciozinho, fala de novo. Sobre a perda da noção do corpo com as Sim. novas tecnologias, a internet, lidar com o real ficou mais difícil? Sim, o real se tornou a fotografia. Nesse livro, dá vontade de falar de cor, eu tenho até um pouco de tanto que eu escrevi que está saindo, eu analiso exatamente isso, que é como a gente prefere a fotografia e não a vida, de como a gente prefere o vídeo e não a vida. Só que o Nietzsche denuncia isso no final do século XIX. Então não tem nada a ver com a internet. Ele está criticando a racionalidade cartesiana, que na verdade é a modernidade, a grande crítica do Nietzsche é a modernidade, que simplesmente faz você acreditar que se você não gosta do seu bumbum, você compra outro na esquina. Entendeu? Você não gosta do seu rosto, você manda fazer outro na esquina, não é isso? Mas, enfim, a tecnologia vai resolver as coisas. A gente, inclusive, não precisa morrer. Olha que legal. Não precisa. Não sei se vocês sabem, mas já foi feito experimentos nessa direção. A gente já tem, pela reconstituição de um rabinho lá que tem no DNA, a gente já pode viver 1 milhão de anos. 1 milhão não, a gente pode viver 1000 anos, 500 anos.
Porque eternamente você reconstrói, inclusive clonando partes do corpo. Então, a ciência, especialmente o médico suíço, eu comentei isso quando eu fazia Rádio CBN, é uma coisa oficial, não é uma coisa da minha cabeça, não. O cara fez um desafio, botou a pesquisa no ar e falou, quem me disser que eu estou errado ganha $1 milhão. E ninguém desfez a pesquisa dele. Então, ele pode fazer. E sabe por que essa pesquisa não vai para frente? Aí eu te diria para quê? Se as pessoas estão se matando, por que você vai querer viver 1 milhão de anos? 1000 anos, 10 anos? Entende? Então, o desenvolvimento científico e tecnológico não é correspondente à qualidade de vida. Nós não temos que negar o desenvolvimento tecnológico, mas a gente tem que se ver nele. Ele não é culpado de nada. Então, por favor, não faça isso no seu ambiente de trabalho, seja uma empresa, uma escola, um consultório, ou sei lá, infinidade de espaços que o psicólogo trabalha hoje. Porque nós somos pessoas cuja palavra tem muito poder. O psicólogo falou, é uma coisa que tem muita importância. Tem vezes você diz assim, não, a internet está fazendo a juventude. Não faz isso, não é verdade. São as nossas relações familiares, humanas, que estão se destruindo. Isso não é culpa da internet. Então, aproveitando, vou ler mais Desculpa, o real se tornou a fotografia, tá? Quem perguntou. Infelizmente, tá? O real se tornou a imagem, não a vida. Desconhecemos a vida, terceirizamos. Na sua visão, qual a razão para o aumento dos índices de suicídio e automutilação entre adolescentes e pré-adolescentes? E por que a geração de mulheres criadas por aquela mãe que dominava a casa, era presente e tinha vínculo, hoje quer devolver os filhos porque não sabia que era assim? Por que nos ressentimos tanto da perda de liberdade e não conseguimos criar vínculos com nossos filhos? Muita coisa e boas perguntas, mas são várias. A primeira... qual mesmo? Deixa eu ver aqui, essa. O aumento de casos, de índices de mutilação e suicídio. Imagina que uma criança, ela nasceu numa mãe que vai ficar com ela 3 meses, até 6 no máximo, mas ela fica 3, mas enquanto ela está... Lembra que eu falei que eu ficava com o peito, ando aqui, né? Então, assim, hoje, cada vez mais, é impossível essa relação. Então, a gente cada vez mais tem dificuldade desse tempo, né? Então, eu tiro o leite na bombinha e dou. E esse vínculo não acontece, mesmo porque eu tenho que trabalhar. Então, essa relação vai se desfazendo. Mas até 1 ano... ainda existe um vínculo ali, 6 meses, 1 ano, especialmente quando a mãe se dedica muito no começo, no final ela já começa a entregar, né? É muito difícil criar filho, né? Desculpa aí, né? Dificílimo, mas parece que não é, só ter. Então, quando vem a dificuldade, é bem difícil mesmo, delicadíssimo. Acontece que dali em diante, a relação com essas crianças, das crianças com a família, é de distância, porque a mãe trabalha o dia inteiro. E tá, à noite, às vezes, está em casa. Eu vejo crianças em aeroporto, como eu viajo muito, eu vejo muito isso, viagem mais longa, uma mãe jovem com 30 e poucos anos, não é só jovem de 20 e pouco, não, eu digo, não é uma senhora, né? E essa criança no colo começa a chorar e ela não sabe o que fazer, fica em desespero, porque ela não tem intimidade nenhuma com aquela criança. Ela resolveu viajar com a criança para visitar a mãe, mas ela não tem intimidade. Intimidade é entender o movimento do corpo. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Intimidade. Bom, essa intimidade física não acontece quando criança, porque ela fica na escolinha, porque tem alguém que cuida, a mãe não tem. Se ela não criou aqui, só vai piorando, né? Mas vamos supor, algumas conseguem até, pais e mães têm. Até 5, 6, 8, 9 anos ainda tem um vínculo. Depois, quando a criança começa a negociar, quebra e corta. Então, o que caracteriza, por uma infinidade de razões, é que as crianças, gente, hoje que estão se matando, elas não têm nenhuma pessoa com quem elas têm intimidade real, com que elas podem contar. Eu digo para o meu filho, desde pequenininho, que eu vou estar sempre do lado dele, que eu vou sempre cuidar dele e protegê-lo. Então eu digo para ele, meu filho, se um dia você fizer uma coisa muito errada, você for adulto, adolescente, uma coisa muito errada, eu não vou proteger você de ser preso, mas eu nunca vou deixar de visitar você e levar a minha presença para você. Eu digo proteger, não é que eu vou proteger o seu erro, mas você sempre vai ter uma mãe, você nunca... Então, esse é o vínculo. Então, eu dou a ele segurança de que ele tem alguém. Então, ele recorre a mim. Ele recorre a mim. Com coisas que às vezes me deixam de cabelo em pé. Mas ele recorre a mim. Ai, não conta isso para mim, por favor, filho, não saber. Às vezes sim, mas ele recorre a mim. Então, as crianças estão se matando, primeiro, porque não tem corpo. Então, não se identifica com essa alegria de viver que o corpo traz, porque o corpo é vivo, intenso. Essas crianças não têm ninguém com quem elas tenham vínculo. Na família.
E entre eles, isso é um fenômeno que eu estou estudando mesmo há 6 meses. Meu filho está me ajudando nos relatos, me mostra conversas internas deles, íntimas, ele me mostra, porque sabe que eu estou respeitando, que eu estou estudando isso. Eles não têm vínculos entre eles. As meninas um pouco mais que os meninos menos. Os meninos convivem, têm amigos, saem, vão ao cinema, vão à festa. Mas eles não têm intimidade um com o outro de trocar absolutamente nada. Nada. Então é uma solidão absoluta, não no sentido afirmativo, mas no abandono. Isso é que causa para mim falta de corpo, falta de vínculo, é que causa suicídio. Ninguém se mata porque está apavorado e triste, gente. Uma pessoa se mata quando ela não tem razão. Quando, por exemplo, as pessoas que estão vindo para a Europa, os refugiados, por exemplo, não se matam, né? Pelo contrário, né? Estão lutando pela vida, não é isso? Então, quem se mata não é quem está sofrendo. Se mata quem não tem nada, que não sente nada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, não vai dar mais para chorar nem para rir. Socorro, alguma alma mesmo que penada, me entregue suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha, por favor. Uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Com tanto sentimento, deve ter algum que sirva. Isso não é contemporâneo, não. Isso é Arnaldo Antunes, já tem bastante tempo. Isso não tem nada a ver com internet. Isso não tem nada a ver com um jovem de 14 anos. Todo mundo já sentiu isso. Só que nessa hora que você não sente nada, que é uma sensação insuportável, você lembra de alguma coisa que te vincula, né? Então, todo mundo sente o não estou sentindo nada. Mas todo mundo, a maioria tem um vínculo. Então, quando você sente isso e não tem vínculo, isso é um caminho para o suicídio, né? Para a gente ir fechando, então, as duas últimas. O que caracteriza, logicamente, o direito de poder escravizar aquele outro com uma mínima diferença, como, por exemplo, a questão com as pessoas negras? Quais os argumentos da ciência que corroboram? Ninguém pode jamais corroborar o racismo, gente. Não tem como imaginar isso, se é isso que você está falando. Eu vou dizer como diria o Nietzsche. O mundo, a gente tem que apoiar os fortes, não os fracos. Aí todo mundo fala, que isso que ele está falando? É porque quando ele diz que a gente tem que apoiar os fortes, não os fracos, é que para ele, fraco é alguém, por exemplo, racista. Por quê? Para uma pessoa precisar discriminar uma outra ou submeter uma outra para você se sentir bem, é porque ela é um lixo, você está entendendo? Então, uma sociedade racista é uma sociedade de pessoas impotentes, incapazes. Uma pessoa forte não precisa discriminar ninguém. Forte no sentido mais afirmativo, né? Forte em ser digno, incapaz de lidar consigo mesmo. Então, o racismo é algo inacreditavelmente absurdo, mas a homofobia também é extremamente absurda, a transfobia. Por que você morre? Eu vejo na internet os comentários, é impressionante. Quer dizer, eu fico morta e destruída porque alguém esfrega o seu próprio corpo em outro corpo igual? Caraca! Eu não tenho nada para fazer, né? Porque me fere isso. Não, e o cara falou assim, não consigo ver pessoas do mesmo sexo se beijando na rua. Tinham crianças do lado, qual o problema de uma criança ver 2 pessoas se beijando? Mas ela pode ver a bala atirando, né? Ela pode ver a destruição do meio ambiente. Isso você não fica indignado. Você não fica indignado de uma criança ver uma pessoa destruir a outra, humilhar, né? Mas 2 pessoas se beijando, desculpe, queridos e queridas, nós vamos ter que se acostumar. Né? Isso é uma realidade, né? Então, o racismo, se fosse o que você perguntou, isso jamais teria justificativa, né? Infelizmente, quanto mais a gente é fraco, mais a gente é racista, preconceituoso. E isso está muito presente hoje. Então, diante de uma sociedade em desintegração, né, em crise, o que cresce? A intolerância e a homofobia. Então, sejamos fortes, né, gente? Dignos, vamos aprender a lidar com a solidão, vamos aprender a lidar com o sofrimento, vamos fazer do sofrimento um desafio para crescer, para se tornar maior do que somos, né? Para ampliar a nossa vida. É isso que a gente tem que ser, ensinar, divulgar, né? Compartilhar. Para fechar, então, sobre a relação pai e filha com 16 anos, a filha teria como enfrentar aquele pai machista que ainda hoje é difícil? Vivemos um tempo de crise agora. Outro dia assisti um documentário sobre a história de Calígula, 1400 dias, foi um terror tremendamente bandido. Li um livro de um escritor, Luiz Augusto Fischer, que falou sobre a história suja política do Rio Grande do Sul. Hoje vivemos uma crise política que parece a pior.
Já vivemos melhor ou será que não teremos uma vida melhor? Não, ele tem toda a razão. Isso não é, né, vivemos o pior. Não vivemos o pior de jeito nenhum. Nós vivemos uma crise no sentido, como eu expliquei, a gente sempre teve em crise. O que diferencia hoje é que todos os setores, olha só, eu falei de corpo, de gênero, de sexualidade, falei de gestão, né? Eu poderia ter falado, por exemplo, falei de gestão de família, eu poderia falar de gestão pública, privada, eu poderia falar de uma mudança no capitalismo internacional, nas relações de força, novas relações de poder na sociedade. Todas as forças estão em crise. Então, apenas tem de diferente o fato de ser múltipla em todas as direções. Mas hoje não é pior do que já foi, ele tem toda a razão. Agora, as crises, na verdade, elas acontecem e vão e vêm. Nietzsche é muito crítico à ideia de progresso e evolução, né? Porque progresso e evolução significa que a gente vai do menos desenvolvido para o mais desenvolvido, né? E não é isso. A gente está sempre indo adiante. O próprio universo está em expansão, né? Já dizia eu ia falar Stephen Hawking, mas foi antes. Como é que é o nome dele mesmo? Que tudo é relativo. Como é o nome dele? Desculpa, Einstein, exatamente. O Stephen Hawking fala isso, mas quem falou mesmo foi Einstein. O universo está em expansão. Então, a vida é um processo adiante. Isso é sempre. Só que o adiante não é assim. O adiante é assim. Entendeu? Então, a gente está sempre crescendo em algo, para essa pessoa que perguntou. A gente está sempre crescendo em algo, a gente está sempre retrocedendo em algo. É um vai e vem, entende? Então, já tivemos melhor e já tivemos pior. Algumas coisas melhores e outras piores. Não adianta olhar para o passado e querer voltar. E não adianta negar o presente. A vida é isso mesmo. Mas vida mesmo, sabe o que é? É você nisso tudo. Isso é vida. É isso que você tem que perceber. Não o que é o mundo, porque aí parece que eu tenho o direito de ficar deprimido, porque o mundo é um horror. Eu não, o mundo é um horror sim. Como é que eu lido com o mundo é a minha questão, né? Esse é o desafio. Terminamos. Viviane, gostaria muito de te agradecer, não só pela qualidade, pela generosidade do conhecimento que tu trouxe, mas também pelo teu talento em contar dessa maneira as histórias e nos provocar. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, foi brilhante. Um prazer te receber, espero que a gente te receba outras vezes. Eu posso falar um poeminha para terminar? Pode? Pode. Ah, obrigada. Olha, eu então vou falar dois. Eu tenho um livro novo, mas eu não vou conseguir falar dele. É uma pena, porque ele tem coisas mais animadas. Mas tem uns dois antigos que eu acho que são legais de falar. Um deles, que tem a ver com a gente, e vocês vão entender perfeitamente, é que a gente precisa refazer a nossa capacidade de fazer acordo, né? Quando muda a liderança, os acordos têm que mudar. E esse poema ajuda muito. Eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí, é um segredo que eu guardo, é uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí. Eu tenho medo que as pessoas se desequilibrem de si, que elas caiam delas mesmas quando eu disser. É que eu descobri que a palavra não sabe o que diz, a palavra delira, a palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, ela própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. É mais ou menos para dizer, isso é um poema muito lógico, racional quase, mas para dizer assim, antes de tudo estabeleça o acordo, depois começa a falar, né? Primeiro os olhos, né? Primeiro a presença, primeiro vamos existir, né? Tem algo além dessa lógica que a gente está trabalhando. E a outra tem muito a ver com o trabalho de todos nós, com essa coisa de lidar com gente. Do modo que for, a gente está sempre lidando com gente, né? A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras. São palavras calcificadas. São poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão, de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo.
kombuchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com alicate de cutículas, com pente, com uma agulha, com pomada basilicão, com massagens e hidratação. Mas não use bisturi quase nunca em caso de poemas difíceis. Use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do seu corpo, uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos dos pés, das unhas. São os poemas cóccix, poema peito, poema olho, poema sexo, poema cílio. Atualmente eu ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé, é poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, eu trago a vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Muitíssimo obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Olha, já que vocês gostaram, eu vou fazer propaganda então. O meu livro vai ser... eu tenho um livro que se chama... Eu tenho um artigo num livro que se chama Política, Nós Também Sabemos, Não Sabemos Fazer, que tem o Clóvis de Barros Filho, Cortella apresenta, tem Eduardo Alarroque e o Oswaldo Giacoia. Eu tenho um artigo que se chama O Poder e as Redes. É um artigo bem estruturado que ajuda a gente a entender isso. E esse livro que vocês ficam de olho, que em breve vai ser lançado, se chama Nietzsche Hoje, o Abismo Civilizatório, onde eu discuto tudo que está aqui de uma forma mais ordenada. Propagandinha não custa, né? Está feita. Nós agradecemos a excelente participação da psicóloga Viviane Mosé e de todas e todos presentes neste primeiro dia do Encontro Gaúcho da Psicologia.